Fala pessoal, mais um Resenha com TF aqui no canal deste careca que vos fala, uma resenha muito bacana. Um papo, claro, vocês já viram que é o convidado, porque todo mundo leu aqui. Pra você vir aqui, você não vem por mim, vem pelo convidado. Vocês puderam ler o seu nome. E ser uma das pessoas que eu sempre admirei, mesmo nunca tendo vestido a camisa dos times que eu gosto. Um, que é o time do meu coração, que eu não escondo de ninguém, que é o Botafogo. E lá na Espanha, tendo jogado no rival do outro time que eu tenho um carinho, que é o Barcelona, é daquelas pessoas que você olha e sempre respeita. Pelo que foi como jogador, pelo que foi como que é como pessoa, como pai, como exemplo. E ele está aqui para bater o papo com a gente. Mas antes, eu peço gentilmente que você deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, torcida do Flamengo, que está chegando aqui por causa dele. Aqui é uma resenha bem tranquila, feita por um botafoguense, mas só que tem que respeitar todo mundo, um papo bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Uma salva de palmas para Sávio, Bortolini e Pimentel. Acertei? Isso, completamente. Bom, Sávio, obrigado primeiramente por você ter aceito, bater um papo aqui conosco. Só explicar. Quando eu convidei o Sávio, eu pensei, cara, vai ser difícil, vai passar por assessoria, por um monte de coisa. Sávio, não, tô indo no Rio dia tal, pode fechar rápido, tranquilo, rápido demais. Isso mostra um pouquinho do que é o Sávio. Obrigado, Sávio, por ter aceito. Olha, nada, pra mim foi tranquilo, uma semana que eu tô no Rio, né, véspera da final da Copa do Brasil, então agenda cheia. Eu venho de um evento em São Paulo, tem 2 eventos em São Paulo, mas pra mim é um prazer muito grande aqui, a gente trocar essa resenha aqui. Eu vou começar brincando com ele, que a gente estava conversando isso nos bastidores. O Sávio, ele poderia ter sido campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. Mas há coisas que só acontecem com o Botafogo e uma greve de ônibus acabou atrapalhando o Sávio ser um atleta do Botafogo ali no final dos anos 80. Ele estreia no Flamengo em 93 para 94, justamente na época que o Botafogo iria se sagrar campeão brasileiro. Poderia ter jogado ali com o Beto no meio campo, fazer parte ali daquele time. Fazer parte daquele time. Beto jogou contigo no Flamengo também. Não, na seleção. Na seleção, né? Na seleção 96, né? Olímpica. Seleção olímpica. Seleção olímpica. Pré-olímpica, seleção olímpica. E o Sávio poderia ter sido campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. Conta essa história aí, Sávio. Olha, é uma curiosidade, né? Porque eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, né? Eu começo a minha base ali na Desportiva Ferroviária e eu lembro que teve um torneio chamado FPAM, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, que eu fui com a Desportiva Ferroviária, e foi Botafogo, Internacional, Grêmio, grandes clubes do futebol brasileiro também. Eu me destaco ali pela Desportiva, o Botafogo é campeão desse torneio. Você tinha quantos anos ali, Sávio? Eu tinha 13 anos. E aí um diretor da época do Botafogo gostou de mim e já meio que queria que eu fosse para o Botafogo. Então teve um momento que o meu irmão mais velho jogava na base do Fluminense, o meu pai vai ao Rio e me leva para fazer esse período de treinamento no Botafogo, né? Então, os diretores me esperando, só que justamente a semana de treinamento no Botafogo foi justamente uma época e uma semana de greve de ônibus no Rio de Janeiro. Então, eu vou com meu pai no primeiro dia, a greve no segundo dia, no terceiro dia, e nada de indicar que a greve ia acabar. E com isso, infelizmente, eu não tinha como, meu pai tinha que voltar para o Espírito Santo para trabalhar, e não tinha como me deixar sozinho no Rio de Janeiro, enfim. Era uma época realmente diferente, uma época muito complicada. E eu acabei voltando. Até o diretor, na época do Botafogo, insistiu para que meu pai me deixasse no Rio de Janeiro, mas não teve como. Então foi... uma greve te tirou um acontecimento, uma greve naquela semana. E justamente 2, 3 meses depois, eu venho e me apresento no Flamengo já com 14 anos. É complicado isso. É o destino, né? É o destino te levou pra Gávea. Sabe, eu sempre gosto de saber o que a pessoa tá fazendo hoje. Você tá morando em Floripa, meio que sempre numa linha Rio de Janeiro, Espírito Santo e Floripa. Eu fico eu sou de Vila Velha, claro, minha família é toda capixaba. Rio, eu tô praticamente, se não todo mês, quase todo mês, né? Só que eu tô há 12 anos em Florianópolis morando, porque em 2010, quando eu volto da Europa, eu recebo uma proposta do Avaí. Então eu aceito essa proposta para jogar mais um ano, né? Ali eu já tinha claro que era só mais um ano. Tinha quantos anos ali? E que eu encerrar a carreira 36.
36 recém-completados. E ali, enfim, depois de muito tempo fora, eu encontrei uma cidade muito tranquila, uma cidade muito bonita, e a gente resolveu ficar por ali. É claro, sempre ali, Floripa, Vila Velha, Rio, mas há 12 anos eu estou em Florianópolis. Hoje, totalmente voltado para o lado empresarial, né? Eu trabalho com futebol também, no ramo imobiliário, de investimentos imobiliários, e no ramo financeiro também. Então, totalmente voltado para essa área empresarial. Passou um tempo no esporte interativo, né? Trabalhando como comentarista. Sim. Ali, por quê? Umas 2, 3 temporadas, mais ou menos? Foram 3, se eu não me engano, quase 3 temporadas. Basicamente para falar em uma competição. Você conhece bem. Que eu vivi muitos anos, só né? 3 títulos, né? E eu gosto muito. Então, o projeto realmente foi muito legal. O projeto me chamou a atenção. Foi um momento muito legal, um momento de uma experiência muito grande. De estar ao lado, principalmente ali com o André Reine, que é um cara sensacional, meu amigo. Sou muito amigo, assim, um beijo pro Vitor Sérgio Rodrigues, que é parceiraço. E Vitor vários outros, amigo. Né? O Vitor Sérgio Rodrigues também. Jorge Igor, Bruno Formiga. Então, pessoas realmente que me receberam muito bem. Pessoas experientes já no meio do futebol, nos comentários e tal. Mas foi um período muito legal, um período de muita experiência, mas um período também que, quer dizer, a televisão, ela exige muito, né? Então, as pessoas que trabalham sabem do que eu estou falando. E eu também não tinha, na época, principalmente, um tempo suficiente para administrar tudo. Mesmo porque, como eu falei, eu tenho essa área empresarial. Mas foi um período legal, um período de muito aprendizado também. Mas não voltaria por causa dessa situação de tempo? Você acha que é mais complicado? Eu já recebi alguns convites para voltar. Até então, eu não tinha como me comprometer pela minha agenda, né? Eu estou em Florianópolis, eu acabo viajando muito, não só no Brasil, mas internacionalmente também. Mas, enfim, eu não digo nunca vou voltar à televisão, à carreira de comentarista, mas, enfim, eu tenho que trabalhar muito bem em todas as frentes para não ter problema em relação à agenda. Equacionar tudo, né? Porque, igual você falou, preparação para jogo, viagem e essas coisas. Você teria que talvez sair de Floripa mais vezes, né, para estar no Rio, em São Paulo. Exato. Mas, enfim, a gente não descarta. Tem que ver tudo, né? Agenda, os momentos, enfim. Mas, não sei, isso vamos deixar para o futuro e ver o que acontece. Eu sou muito fã do Januário de Oliveira. Sim, eu... O Anjo Loiro da Gávea. Fui Anjo Loiro da Gávea. Tinha ali o Ézio, Super Ézio. Tinham vários apelidos que ele criou ali nos anos 90. Como foi ser... The Flash, Valdeir The Flash. Como foi receber o Anjo Loiro da Gávea ali no começo da sua carreira? Olha, eu falo sempre, eu tive a oportunidade de alguns anos, a gente fez uma homenagem no Maracanã. No Globo Esporte, não foi? Foi no Globo Esporte, e foi muito legal, porque quando a gente tem a oportunidade de fazer uma homenagem para um ícone ou para uma pessoa que acrescentou muito na vida de muita gente e, claro, no esporte nacional, em vida, é muito legal. Eu lembro que essa reportagem foi com Eric Faria, se eu não me engano. Isso. E foi onde eu me emocionei muito, porque é uma história muito legal, uma história muito presente na minha vida, né? Então, o Anjo Loiro da Gávea é algo que marcou muito a minha carreira. Então, até hoje, os torcedores do Flamengo me chamam de o Anjo Loiro da Gávea. Foi um apelido muito carinhoso. Então, mas assim, não era o Anjo Loiro da Gávea, né? O início foi o Diabo Loiro da Gávea. E eu tive essa oportunidade, de falar isso para o Januário, e ele lembrava muito bem. Tanto que ele me falou, né? Que uma senhora tinha parado ele num shopping no Rio de Janeiro, pedindo pelo amor de Deus para não me chamar mais de diabo, porque para ela eu era um anjo. Então, e essa senhora foi justamente a avó da minha esposa. Caramba! E era, né? Não está mais com a gente, uma pessoa muito católica. E ela sabia que esse apelido era de uma forma carinhosa, mas era um apelido que incomodava muito ela, né? Então, ela abordou uma vez no shopping no Rio de Janeiro o Januário de Oliveira, com muita educação, ele respondeu e falou que tudo bem. E no jogo seguinte que eu faço o gol,
ele automaticamente troca o diabo pelo Anjo Louro da Gávea, né? Então, o Anjo Louro da Gávea é uma história lá atrás, uma história que marcou muito a minha carreira, marca até hoje. Então, o Januário de Oliveira, para mim, além de ser um dos maiores narradores da história desse país, eu considero, Também considero. é uma pessoa que marcou muito a minha carreira. Não, e era um narrador, né, diferenciado, porque ele tinha o estilo próprio de narrar. Estilo próprio. Estilo próprio, Improvisos, né? tá lá, um corpo estendido no chão. Então, era um cara diferenciado. E essa situação da tua sogra é muito engraçada, positivamente, porque era aquela época que o narrador não aparecia. Só a voz dele que aparecia. Então, ela ter tido a condição de encontrá-lo num shopping, que era algo difícil, aqui não é mais no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande. E era uma época sem internet, Sem né? internet. E ela ter passado isso, você Sim. ter mudado o apelido, e esse apelido continuar até hoje, é algo totalmente de Deus, né? Então, assim, eu acho que pela história, por tudo que foi, e pelo que é ainda, né? Não Sim. foi, é ainda. Então, o carinho que eu recebo esse apelido ainda pelos torcedores do Flamengo é algo que não tem preço. Ficou, marcou. Então, eu fico feliz pra caramba. Como é ser Muito ídolo legal. de mais de 30 milhões de torcedores, Ah, cara? Como que é ser não ídolo do sei. Flamengo? Deve ser uma parada assim... que a gente tava aqui contando os bastidores. Tem um podcast que foi gravado aqui, que é formada por torcedoras do Flamengo. E tinha torcedor do Flamengo ali fora. O Rica Perrone gravou esse podcast Sim, agora sim. há pouco. E você é um cara que é ídolo da maior torcida do Brasil. E todo mundo ainda te respeita, mesmo você tendo jogado a última vez pelo Flamengo em 2006. Sim. Então são 16 anos. Se eu não... Muito tempo. Sou bom de matemática, não, mas acho que acertei essa conta aqui tem agora. bastante tempo. E você continua sendo um cara idolatrado pela maior torcida do Brasil. Como que é ser ídolo do Flamengo? Olha, primeiro é que eu em muitos momentos, eu sempre me questionei, e até hoje, né? Que ídolo é algo que abrange muita coisa, né? É algo muito, muito forte, é uma palavra realmente muito forte. E ainda eu me pergunto, né? Se realmente eu sou, em que nível, quer dizer... Porque eu tive ídolos no futebol também, eu tenho um grande ídolo no futebol, eu tenho um ídolo na minha vida também, que foi meu pai. Então é algo realmente muito grande, né? E assim, por muitos ser considerado um ídolo e por uma gigante, né? Uma torcida gigante que é a do Flamengo, para mim eu acho que é o que fica, assim, sabe? Então o que você fez como jogador, o que você fez como atleta, o que você ganhou... É muito positivo, é muito legal, faz parte da história, mas eu acho que realmente o que fica é algo além disso. É você voltar ao Maracanã e ser muito respeitado pela torcida do Flamengo. Por exemplo, eu voltar ao Santiago Bernabéu e ser muito respeitado pela torcida do Real Madrid. Então, assim, tem algo que transcende tudo que você faz e fez na carreira, né? Então, esse carinho, esse reconhecimento, para mim, é muito legal. Será isso vendo de fora, né? Porque eu brinquei aqui no começo, não torço nem pelo Flamengo nem pelo Real Madrid. Sim, sim. Mas a gente acompanhando de fora, eu acho que esse respeito que você tem, não só dos flamenguistas, mas eu acho que é algo de todos os clubes, pelo cidadão que você é. Eu acho que eu não lembro, sinceramente, você ter feito um gol e ter Nunca. apontado silêncio pra torcida rival, ter mostrado o dedo no meio. Acho que essa situação de você foi um ídolo do bem. E isso é bacana também, né? Você ter um bom ídolo, que tem ídolos que são aqueles bad boys. E você, numa época de bad boy, era o good boy, né? Eu de bad boy eu não tinha nada. nunca E teve. não era uma coisa automática, não é porque... E quem era da época, e eu cresci ali no final da década de 80 e comecei a jogar na década de 90, era normal isso, Sim. né? Bad boy, era um estilo que a galera... A apresentação do Edmundo no Flamengo foi... Nós somos bad boys. Eu vivi durante, não muito tempo, ali 6 meses, ao lado de 2, né? Então... e sobrevivi. Então, para mim, era uma coisa normal, eu tinha o meu estilo. Eu sempre fui uma pessoa muito... tranquila, né? Desde pequeno, lá em Vila Velha. Então, era um estilo que eu trazia à minha carreira profissional. Então, Criação também ajudou muito, sabe? Muito, Teu pai, muito. Meu pai era, como eu falei, foi o meu maior ídolo na vida, né? Porque todo o conhecimento e tudo que meu pai me passou, realmente, eu trago até hoje e passo para minha família, passo para meus filhos principalmente. E minha mãe... é uma querida,
professora durante Caramba. quase 30 anos. É engraçado, né? Minha mãe, e foi agora, essa semana a gente tivemos o Dia do Dia do Professor, e é uma data que eu guardo com muito carinho, porque ela foi quase 30 anos professora da mesma escola municipal Caramba. em Vila Velha, né? Caramba. Durante 27, 28 anos. Então, é algo tão forte, é tão marcante pra gente, né? Pros irmãos, que é muito legal. Então, eu sempre fui muito tranquilo. Foi um problema, uma dificuldade muito grande quando eu saio de Vila Velha para vir para o Rio de Janeiro, para o Flamengo, com 13 para 14 anos. Então, eu era muito apegado à minha família, né? Então... Você chegou a morar em casa ou morava em alojamento? Eu morei... No primeiro ano, eu morei na casa de uma família que é minha segunda mãe, até hoje. E depois desse período, eu fui para a concentração do Flamengo, fiquei durante... Morro da Viúva, né? Se não me engano. Eu fui, antes a concentração do Flamengo era na Praça Seca, em Jacarepaguá. E aí eu fiquei 2 anos, depois a gente vai para o Morro da Viúva, eu fico mais 3 anos. Então ali foi 5 anos e meio de concentração do Flamengo. Então foi um período muito difícil, porque eu saio de um convívio familiar, que eu era muito apegado, principalmente à minha mãe, né? Então... eram as dificuldades que nós tínhamos na época, e era muita dificuldade. Uma época sem celular, sem internet, enfim. Orelhão, né? Fila no orelhão. Era uma vez por semana, né? Aí batia a última ficha, aquele desespero do barulhinho, né? Você tinha que correr para falar. Não, e ter urbano era mais rápido ainda, a ficha caía bem mais rápido. Era doideira, né? Então, era o que tinha, mas ao mesmo tempo a ilusão de jogar futebol era tão grande, aquela vontade de estar num clube como o Flamengo, apesar de todas as dificuldades que a gente tinha, né, estruturais, enfim, administrativas, mas estar ali no Flamengo para mim era algo único e que eu queria segurar de todas as maneiras. Então, completando, né, era um período dessa década de 90 dos bad boys, enfim. Mas eu sempre tive... eu voltava muito para o meu lado automático do que eu tinha, do que eu via a vida, do que eu via a minha profissão. Eu, por exemplo, diferente de muita gente, eu gostava de treinar, eu precisava treinar, eu precisava estar bem nos treinamentos para chegar a 100% nos jogos. Então era algo diferente, mas que nós ali nos conectávamos bem. Então... foi um período difícil, mas um período realmente muito bom nessa época. Os bad boys te chamavam pra noitada? Não, sabiam que você era tranquilo? Não vou não. E era um período ali, pô, tinha aquela garotada do Flamengo ali. Que tava subindo, que gostava do... que gostava de... Mas não, eu acho que eu já me respeitavam muito, e eu sempre tive... era um relacionamento muito legal com todos, assim. Graças a Deus, eu acho que eu não fiz inimigos ou inimigo no futebol, né? Então era um respeito muito grande, ao mesmo tempo que eu respeitava o jeito que eles eram, eles me respeitavam também, então a gente... Convivia bem. Convivia bem. Uma geração antes da sua foi aquela do Flamengo que foi campeã da Copa São Paulo, com Djalminha, Marquinhos, Timaço, Paulo Nunes, Júnior Baiano. Sim. E o Flamengo não ficou com quase nenhum, acho que só o Júnior Baiano que chegou a ter uma carreira longa ali. E o Flamengo vendeu a preço ali de banana. Você ficou com medo, Sávio, da sua geração acontecer a mesma coisa? Você ter vivenciado tudo aquilo no Flamengo, passado de base e chegar na hora do seu momento de jogar em cima, te dispensarem, te mandarem para algum outro clube? Você ficou com esse receio? Ali eu tive até agora em São Paulo com o Djalma, né? A gente foi para um evento e a gente conversou um pouco sobre isso. Aquele time, aquele elenco criado dentro do Flamengo, e ao mesmo tempo ali no final, já no início foi de 93 que começa a se desfazer aqueles jogadores, e jogadores realmente de uma qualidade incrível. Todo mundo foi ídolo onde ali, jogou. Assim, eu sou mais novo do que essa geração, eu vou crescendo ali no infantil do Flamengo, vendo esses caras ganharem tudo na base. E era difícil, né, para eu chegar ali. Sim. Era uma geração na base muito vitoriosa também. E ao mesmo tempo você começa a criar uma apreensão muito grande, né? Poxa, esses caras que eram os caras da base do Flamengo começam a ser trocados, vendidos a preço de banana.
Então a gente começa a criar algo realmente na nossa cabeça que de uma preocupação muito grande, né? E a única coisa que eu queria realmente ali era tão forte isso, que você passa um período da base, você vai se destacando da base, mas a transição profissional, naquela época, principalmente, era muito difícil. Sim. Então, às vezes, você tinha 1, 2 oportunidades só para você mostrar. E se você não mostrasse, realmente, você poderia descer ou até ser dispensado. Então, a única coisa que eu pedia ali, quietinho, pedia a Deus mesmo, era que eu tivesse uma oportunidade no Flamengo, no profissional. Então, para eu tentar mostrar o meu potencial, né? Então, eu tive minha primeira participação em 92, onde o Carlinhos, o mestre Carlinhos, o saudoso Carlinhos, me dá essa oportunidade. O Flamengo ganha aquele Campeonato Brasileiro de 92. Lembra isso não, sabe? Contra vocês. Lembra isso não. Aí eu volto para o Sub-20 e logo em 93, quando o Júnior Maestro assume no comando técnico como treinador do Flamengo, ele me efetiva de vez no profissional. Então ali era também a oportunidade que eu tinha para mostrar, né? E graças a Deus e ao Júnior também, porque ele teve muita calma, ele teve muita serenidade para que chegasse o momento certo para me colocar, para eu jogar de titular. E quando eu tive a oportunidade, eu joguei, eu fui bem e nunca mais saí. E interessante, né? Como que as coisas na sua carreira têm um dom, assim, menos a greve de ônibus, que vou culpar quem fez essa greve de ônibus para sempre na vida. Era um planejamento, né? Não, o Júnior, sim. A ideia do Júnior não era parar em 93. A ideia do Júnior era jogar a Copa de 94. Você sabia disso? Ele recentemente estava vendo ele participou de um programa e falou que ele tinha na cabeça jogar a Copa de 94. Ele chegou até a fazer amistosos com a seleção brasileira ali entre 92 e 93. Mas o Parreira nunca chegou e falou com ele, você vai pra Copa. Se Parreira tivesse falado, não, joga, que eu quero te levar pros Estados Unidos, ele não teria parado. Então talvez essa pessoa que te ajudou pra caramba não estivesse ali comandando o Flamengo naquela época. E foi um momento pra mim, ali eu desço novamente pro Sub-20, depois de 92, o título brasileiro. E aí a gente... Você chega a jogar o Campeonato Brasileiro de 92 ou só estadual? Não, no Brasileiro. Eu tive com o elenco, ali fui para alguns jogos. E ali eu desço e em 93 a gente ganha o Campeonato Carioca de Sub-20. Tá? Só que ali para mim foi um período, ao mesmo tempo que eu estava muito bem, eu era titular do Sub-20, eu era capitão do Sub-20. Tinha um treinador na época, que eu não vou nem citar nomes também, no profissional do Flamengo, que ele simplesmente... Eu nesse período, eu sou cortado da seleção Sub-20 para o Mundial da Austrália. Que o Brasil é campeão. Que o Brasil é campeão. Ali foi um baque muito grande para mim, porque eu esperava ir para o Mundial de Sub-20 e tal, da categoria. E eu volto para disputar o Campeonato Carioca Sub-20. E praticamente, aquele período, o treinador que estava no primeiro time, ele puxa praticamente todos ou quase todos os jogadores do Sub-20 titulares. E me deixa. E algumas pessoas dentro do clube não entendiam muito bem o que estava acontecendo e simplesmente ele falava que não via potencial em mim, eu não gostava e que não era o momento, não era meu momento. Então, automaticamente o Júnior, ele jogava ainda e aí esse treinador foi demitido, o Júnior encerra a carreira e ele assume o comando técnico do profissional, ele é o treinador do profissional. E aí o Júnior, no final de 93, ele me efetiva, como me puxa para o profissional. E ali foi realmente de momentos tensos na minha carreira, mesmo muito bem no Sub-20, e de algo diferente ali, que eu estava no profissional e sendo visto por uma pessoa realmente que eu sentia que gostava muito de mim. Então, eu falo do Júnior porque o Júnior foi realmente uma pessoa muito importante na minha carreira. Então, no momento certo, ali eu lembro em 94, que começa o Campeonato Carioca, eu entro todos os jogos, a torcida me pedindo para entrar todos os jogos, e ele me segurando, e no momento certo ele falou, Sávio, não dá para segurar mais. Chegou o seu momento, no jogo seguinte, não lembro qual jogo, basicamente, foi um clássico no Maracanã, que eu entro como titular, e eu vou bem no clássico. Fla-Flu?
Eu acho que foi no Flamengo e Botafogo, foi 1-1. Ah, vai falar que você fez gol no Botafogo. Não foi porque ali foi realmente minha estreia como titular. Foi 1-1 o jogo, se eu não me engano. Eu fui bem. E o primeiro gol foi no Fla-Flu, realmente. Naquele mesmo campeonato. Nós ganhamos 3-1. Mas então acho que a importância de um cara que conhecia muito bem o futebol, conhecia muito bem o Flamengo, tinha passado por esse momento de transição dentro do clube também, e ele viu o momento certo para que eu fosse titular do time. Eu quero adiantar um pouquinho depois para retroceder. E você fez algo parecido quase na sua parte final de Flamengo, né? Com alguns meninos que subiram ali entre 96 e 97. Sim. Juan, Júlio César, Atirson. Essa experiência, isso que o Júnior fez com você, foi uma coisa que você falou, pô, sempre que vier algum menino da base, algum menino aqui, eu vou abraçar porque é necessário nesse momento, ainda mais quando tem um talento? Sempre, sempre. Mesmo porque eu tinha passado por aquele momento. Quando você chega, aquela época era muito diferente. Então você chega, quando eu cheguei em 92, quando o Carlinhos me puxou pro profissional, e eu olho para aquele vestiário, e tinha jogadores como Gilmar, como o próprio Júnior, Zinho, o Wilson Gotardo, o Idemar, Gaúcho, fora aquela geração da base do Flamengo, né? Então você olha, ali você já entra quase pedindo permissão para você entrar no vestiário. E ali foi uma experiência muito grande, né? Então foi um momento difícil que alguns ou muitos jogadores ali me receberam de braços abertos. Então ali ficou marcado um pouco da minha carreira. Então quando eu subo, eu começo a jogar, eu começo a me destacar, eu começo a ser titular absoluto do time. E quando esses jogadores começam a subir, então eu me via naquele momento também. Então, por exemplo, jogadores como Júlio César. O Júlio sempre foi pra frente. O Júlio era fogo, cara. Júlio pra frente pra caramba. Então, jogadores como Júlio César, como Juan, como Atirson, que são meus amigos. Então, é muito legal você ouvir, por exemplo, como eu já ouvi do Juan e do Júlio César, falando, caramba, Sávio, você abraçou a gente, cara, naquela época. Então, você era o cara do profissional, era você e Romário. Então, e era muito difícil pra gente subir ali com 17, com 18 anos, e você abraçou, você tratava a gente como um amigo e tal. Então, é o que fica, assim, né? O Atirson também, cara, o Atirson era um figuraça. Era ofensivo já ali quando... Lateral esquerdo, o Atirson com 17, com 18 anos, e subia, eu jogava pela esquerda, né? E eu falo com ele que tem uma... Eu não lembro que jogo. Eu falava, ele me dava a bola toda que ele ia passar. Eu falo, garoto, dá uma segurada, né? Dá uma segurada. Não voltava pra marcar, não. Cadencia um pouco, porque não... Mas, enfim, era uma transição legal, então, difícil naquela época, né? Mas era uma época que o Flamengo também, a todo momento, né, subia os jogadores. E é legal, né, porque você fala só de atletas que viraram grandes jogadores. Sim. Júlio César, você deve ter enfrentado algumas vezes na Europa. O Juan, jogou 2 Copas do Mundo. Luiz Luiz Alberto. Foi um ano antes, né, Luiz Alberto? Acho que é 96. O Luiz... Que ele é mais velho do que essa molecada. O Luiz sobe ali, né? Naquela período, época 97 ele tá também. Então são jogadores que fizeram uma carreira legal. E talvez se você não tivesse abraçado essa molecada, eles não teriam virado... eles eram meio que uma panela, assim, quando chegaram? Porque eles se entormavam com vocês ali? Na verdade, não era panela, porque quando você sobe, por exemplo, com um pequeno grupo, para um profissional, automaticamente é normal ficar juntos ali, né? Enfim, até por uma questão de companheirismo, de amizade desde a base, né? E depois vai naturalmente abrindo um pouco, vai conhecendo outros jogadores, vai se enturmando mais, vai se adaptando mais. Então era algo normal. Mas o Juan sempre mais calmo. O Juan era muito mais calmo. O Júlio já era mais extrovertido. Tem alguma história dele de... Olha, tem uma história que ele, se eu não me engano, os dois subiram praticamente juntos, né? Em 90 não sei se foi final de 96, 97. A gente treinava na Gávea. E o Juan pode contar melhor essa história. E eles chegam ali na primeira semana de treinamento, primeiro dia,
E o Juan avisa o Júlio, vamos chegar no vestiário e, cara, vamos esperar. Eu vou esperar, vou ficar em pé, o último que sentar eu sento para ver onde tem lugar. E o Júlio, Júlio. Não, com Juanzinho. 17 anos. Não, Juanzinho, não sei o que, tal. E o Júlio já pega a cestinha e senta. Pô. E o Júlio senta onde? No lugar do Romário. No lugar do Romário. Aí você só vê o dedinho no ombro. Ô, parceiro. Parceiro, levanta, moleque. Sai daqui agora. E aí foi essa um pouco a história. Tem mais, né, tal. E aí o Juan, eu falei, cara. Você precipitou, não sei o que, tal. Então tem essas histórias mais de vestiário, mas são... O Júlio era um estilo... O Juan mais era tranquilo. Muito quietão, o Juan era muito mais na dele. Não, o Juan sempre foi, né? O Juan, acho que foi. A carreira toda se falou 6 palavras. O Juan é um figuraço, baita do zagueiro, né? Baita do zagueiro. E o Juan tem um fato legal, né, assim, na carreira dele, que ele sobe e desce, né? Que ele não vai bem, volta pra base e depois volta e começa a ser o Juan que chegou à seleção brasileira. O Juan, ele se firma mesmo, assim, muito bem. Foi no Campeonato Brasileiro de 97. Sim. Foi meu último brasileiro, meu último ano, né? Aí ele faz um excelente Campeonato Brasileiro. Aquele time nosso era muito jovem, né? Eu acho que o mais experiente ali era o Júnior Baiano. Sim. Que devia ter 26 anos. Quer dizer, era um time muito jovem naquele Campeonato Brasileiro. Foi um baque ter perdido pro Vasco da maneira que vocês perderam ali na semifinal? Eu acho que perder um clássico de goleada é sempre ruim, né? É sempre uma expectativa muito grande. Mas, assim, eu acho que aquele campeonato de 97, realmente o Vasco era o favorito. Tinha o melhor time, tinha o melhor elenco, juntamente com o Palmeiras, que chegou à final. O nosso time, para muitos, foi uma surpresa muito grande. Uma idade média, se eu não me engano, de 23 anos. Era um time muito jovem. Você era jovem pra cacete. Eu era jovem, hein? Tinha 23 anos. E um jovem com 250 jogos, já a camisa do Flamengo, quer dizer... Então, eu acho que aquele campeonato, a gente supera expectativas muito, muito grandes de muita gente ali. A gente fica em quarto, se eu não me engano. Sim. Com um excelente treinador, para mim o melhor treinador que eu tive no futebol brasileiro, que foi o Paulo Autuori. E você fala um negócio que é meio que unânime. Todo mundo que trabalha com o Paulo Autuori fala que foi o melhor técnico que eu tive aqui. O Dodô fala a mesma coisa. Eu adorei o trabalho do Autuori. Ele pegou um time desacreditado, jovem, e conseguiu fazer realmente um campeonato brasileiro muito legal, muito forte, competitivo. Então, eu aprendi muito. Eu aprendi dentro e fora de campo, né? Taticamente, ele é muito bom. Era um cara que conversava bastante e os treinamentos eram bons também, eram diversificados naquela época ainda, né? Então, o Autuori é um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Você trabalhou com 2 técnicos ali que nos anos 90 eles fizeram muito sucesso. Autuori e o Lucha, né, no Flamengo ali em 95. O Lucha era muito diferenciado também naquele período. Era muito diferenciado. Eu acho que eu sempre falo que o grande problema de 95 foi a demissão do Luxemburgo. Então, o Flamengo monta um elenco no começo do ano, ali em janeiro, para a pré-temporada, um elenco competitivo, um elenco forte. Com a chegada do Romário, vem o Vanderlei Luxemburgo, sua comissão técnica, e a gente faz um time muito forte, taticamente principalmente. É claro, tínhamos ali na frente eu e o Romário, mas ele monta um time muito forte justamente para esse ataque. E por uma infelicidade, a gente perde aquele Campeonato Carioca para o Fluminense, aquele jogo que tudo podia acontecer, e por detalhes a gente perde aquela final. E parecia que estava tudo errado. E não estava tudo errado. O trabalho estava sendo muito bem executado, só que com uma derrota, uma perda de um campeonato, num clássico, no Campeonato Carioca, de como foi, veio a demissão do Luxemburgo e tudo se desfez. A história diz que o Romário pediu isso. Internamente, você não... Ele tinha um relacionamento? Eu não... De coração, eu não sei realmente o que aconteceu na parte interna, a parte administrativa, a parte técnica. Isso realmente eu não fazia parte e não vi. Mas, para mim, foi muito ruim, porque foi um cara que em poucos meses
eu cresci muito de produção. Eu ainda estava ali naquele ano de afirmação, de me destacar e de fazer um excelente ano. E o Vanderlei Luxemburgo, ele trouxe isso. Ele dentro de campo, fora de campo, ele conversava muito comigo, taticamente ele me posicionava e eu cresci muito. Tanto que a gente chega, a gente é campeão, a gente é vice-campeão do Campeonato Carioca, a gente é semifinalista da Copa do Brasil, eu sou artilheiro da Copa do Brasil. Então foi um cara que foi muito, mas muito importante para mim, até para minha sequência na carreira. E não, a gente vê, né, que é algo que o Flamengo fez lá atrás que continua sendo uma frequente no futebol brasileiro, né? Perde um jogo, acha que o trabalho tá todo ruim, manda o técnico, aí tudo vai pro ralo. Foi ruim porque na sequência do ano desandou. Então entra outro treinador, 2 meses depois sai o treinador, vem mais 5, 6, 7 jogadores, mais 5, 6, 7 jogadores dispensados. Quer dizer, é impossível você montar um time em 2 meses e você refazer esse time. Quer dizer, tem que ter um padrão tático, tem que ter um padrão de jogo, você tem que ter uma linha de tática, técnica. Então, por isso que foi um ano muito difícil aquele ano de 95. Eu lembro até hoje de um Globo Esporte, ali em 95, quando o Flamengo contrata o Apolinho. Sim. Chega ali com charanga rubro-negra. Como que foi pra vocês a chegada do Apolinho naquele momento que o Flamengo tava brigando até pra não cair no Brasileiro? Assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Apolinho. É um cara que me respeitou e me respeita muito. Tenho uma admiração. Ele encara um projeto extremamente difícil, complicado, que ele não tinha capacidade, porque ele não era treinador, ele era jornalista. E num período muito difícil, um período de muita expectativa do centenário do Flamengo, com a demissão do Vanderlei, se eu não me engano, depois o Edinho foi demitido também, Sim. Poucos meses depois. Então, só que para mim aquilo ali era eu com 21 anos, eu queria me concentrar ao máximo, me conectar ao máximo naquele campeonato brasileiro, porque era um campeonato muito difícil para a gente de uma instabilidade muito grande. E ao mesmo tempo chega um treinador que não era treinador, com uma festa na Gávea, com a charanga rubro-negra, que parecia que a gente tinha sido campeão de alguma coisa. Eu falei, que doideira é essa, cara? Meu Deus, vamos descer e vamos... Então, só que assim, ao mesmo tempo você fala, pô, com 21 anos, eu não tinha experiência pra chegar e cobrar alguma coisa, né? Para impor na diretoria ou alguma coisa desse tipo, né? Então, chegou um momento naquele Campeonato Brasileiro que eu falei, olha, a única coisa que eu quero aqui, eu para mim mesmo, né, pessoalmente, para minha família, é livrar o Flamengo do rebaixamento. Então eu vou fazer de tudo. Se não tiver conjunto, se não tiver tática, vai na técnica, vai na individualidade, porque a gente não tem condições de brigar e de fazer que o Flamengo, no final do ano, seja rebaixado. Não, e detalhe, vocês quase foram campeões ainda com o Apolinho, né? Chegaram na final da... E é curioso isso, né? Porque a gente, apesar de toda essa dificuldade de 95, que foi administrativamente, principalmente falando, a gente chega na final do Campeonato Carioca, semifinalista da Copa do Brasil, eu sou artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols, e a gente sai na semifinal por um 2-1 que a gente ganha no Maracanã e perdemos em Porto Alegre 1-0. Quer dizer, tinha aquela vantagem do gol fora. E, ao mesmo tempo, a gente termina quase campeão da Supercopa, da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Mondragon, se eu não me engano, fecha o gol, né, na final. Fecha o gol. Nós jogamos 8 jogos naquela Supercopa, ganhamos 7. Só perderam 1. Foram 7 vitórias, a gente perde justamente no primeiro jogo da final, em Buenos Aires, para o Independiente, 2-0. E a gente tenta reverter no Maracanã, a gente ganha o jogo de 1-0, que foi aquele jogo que mesmo com a gente não ganhando aquele campeonato, com o Maracanã com 130, não sei, tinha tanta gente no Maracanã aquele jogo, e a torcida até aplaude a gente, porque a gente tenta, foi um ataque contra a defesa, o Mondragon foi o melhor jogador em campo. Então, assim, mesmo com todas essas dificuldades naquele ano de 95, a gente quase conseguiu ali coisas positivas. A gente tá falando dos Bad Boys. Aí em 95, eu vou de trás pra frente. Flamengo e Vélez, jogo foi em Uberlândia. 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 Foi na Supercopa? Na Supercopa. Você tava em campo na hora... Não.
Você tava no banco? O que aconteceu naquela Na confusão verdade, histórica ali? Na verdade, aquele foi o jogo, se eu não me engano, foi o jogo de volta. De volta, isso. Em Buenos Aires, nós tínhamos ganhado por 3-2. Eu fiz um gol, eu, Edmundo e Rodrigo Mendes fizemos os gols. E aí, quando eu saí do jogo, não sei se estava 2-0 ou 3-0 já pra gente nesse jogo em Uberlândia. Uhum. E eu tinha, se eu não me engano, eu tinha levado uma pancada no tornozelo e o Apolinho, ele resolve me tirar para poupar. Tanto que eu saio, eu vou direto pro vestiário para fazer tratamento. Só que o vestiário em Uberlândia, eu não sei como é hoje, ele é aquele vestiário muito distante do campo. Você entra no túnel e você caminha muito pro vestiário e você acaba Não escutando nada. Tanto que quando os jogadores chegaram no vestiário e tinha eu e mais 1 ou 2 jogadores, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Depois eu fui ver na televisão. A porradaria generalizada. Então foi uma coisa louca aquilo ali. Doideira, mas doideira. o que foi falado no vestiário ali? O que o Edmundo alegou? O que o Romário... A voadora do Romário? Eu não lembro, assim, há muito tempo, né? Eu só lembro que chegaram no vestiário... A galera... Até o Apolinho entrou na briga. Revoltado, foi uma briga. Depois eu falei, que aí a galera me explicando ainda, não entendendo nada. Depois eu falei, não, eu vou ter que ver na televisão para ver realmente o que aconteceu, né? Mas foi uma doideira. Terminamos, foi 3-0 o jogo. Foi rápido, né? Foi rápido o jogo. Por isso que aconteceu a confusão. Foi 3-2 em Buenos Aires e 3-0 em Uberlândia. Como que era o vestiário Romário e Edmundo em 95 ali? Os dois já se davam bem, era a apresentação que a gente falou, né? Nós somos bad boys, isso não. Ô, Rafa, vê se você consegue colocar aqui na tela a apresentação do Romário, só a foto dos dois juntos aqui, pra gente entender o que aconteceu ali. Chega, você era um dos destaques do time jogando bem com o Romário ali na frente, sim, uma dupla bem entrosada. Sim. Romário, à época, melhor jogador do mundo, então, lá em cima, e você, um grande jogador do Flamengo, e contratam o Edmundo. E todo mundo, todas as capas de jornal, o Flamengo tem o melhor ataque do mundo. Vai ser Edmundo pela direita, Sávio pela esquerda e Romário de centroavante. E dentro de campo, deu certo em alguns poucos jogos. Alguns amistosos no Japão, que vocês foram bem. E na hora do vamos ver, não aconteceu. Como que era ali o vestiário? Teve vaidade deles? Com certeza. Vaidade... Infelizmente, assim, quando a gente... É que o 95 tinha uma expectativa muito grande, primeiro por ser o centenário do Flamengo, né? Por uma grande conquista, um grande título. Só que, assim, se você pegar um pouco o trio, foram poucos jogos. Então, muitos problemas dentro de campo, fora de campo também, enfim. Então, mas assim, como eu falei, não adianta você colocar um grande time ou grandes jogadores e você, por trás disso, você não tem realmente um comando técnico, uma administração, algo realmente que o jogador veja o que está acontecendo, ter confiança. Então faltou tudo. Quer dizer, a gente ia para campo, até por uma questão do Apolinho. Pô, o Apolinho estava lá, conversava com a gente, tentava passar alguma coisa positiva, mas o Apolinho não era treinador. Então, taticamente, o time... Era Arthur Bernardes que treinava? Era o Arthur, que era um cara super legal também. Acho que ele treinou no Botafogo. Se eu não me engano, ele chegou a treinar no Botafogo. Eu acho que sim. Então, foi um período difícil porque, realmente, taticamente, a gente não tinha condições de fazer algo maior. Individualmente, claro. Se você pega jogadores como Romário, como Edmundo, ou outros jogadores que tinham no elenco, são jogadores realmente diferenciados. Só que o futebol não é só isso, né? O futebol, ele... É tudo. Ele transcende um pouco de alguns fatores importantes, como um comando técnico, com tudo que eu falei. Então, um padrão tático de jogo, um padrão técnico... a confiança que o treinador passa para os jogadores, quer dizer, infelizmente a gente não teve isso e dificultou bastante, né? Então, a expectativa que gerou em cima do trio realmente não deu porque não foi simplesmente porque jogaram mal, porque não tinha um padrão suficiente para levar esse trio a ter sucesso dentro do time. Talvez se fosse com... A gente vai na demissão do Luxemburgo. Se fosse com o Luxemburgo, os três,
total. Era um outro time. Eu acho que ali não resultou só essa questão do comando técnico, tático, né? Eu acho que vem um pouco o respeito, a vaidade, então isso dificultou bastante, né? Então, eu fico triste porque eu ali começando com 20, 21 anos, e com aquela vontade de conquistar títulos e de jogar, e eu só queria jogar, eu queria entrar no Maracanã, eu queria entrar em campo e além de, claro, jogar bem, fazer gols, ou ter os resultados positivos, conquistar títulos, eu tinha algo dentro de mim assim que eu gostava e eu queria, eu acho que internamente eu tinha uma obrigação de tentar levar alguma alegria para o torcedor também. E se eu pudesse levar essa alegria dentro de campo, com o meu estilo de jogo, com dribles, enfim, eu tentava passar isso. Principalmente porque tinha algo no Maracanã que era extraordinário, que era geral. Então a conexão com a geral era muito legal. Na Europa não tinha geral, né? Tinha as cadeiras próximas e o torcedor mais frio, né? Mas eu acho que jogar com a geral ali próxima, né? A galera correndo para um lado, para o outro. E era muito legal. Teve um tempo atrás, eu com meu filho, né? A gente vendo alguns lances, ele me mostrando. Aí ele me chamou a atenção. Ele falou, pai, presta atenção na geral. Quando você pega a bola e quando você dribla, o torcedor, ele dribla com você. Você corta, ele corta com você. E eu comecei a prestar atenção nisso. E realmente é isso que acontecia. E era legal você ver essa vibração da galera, e muitas vezes momentos difíceis do time, do clube, né? Com muitas dificuldades, e era algo que eu tentava passar, pelo menos para dar um pouco aí de felicidade também. Não, é interessante que a geral, né? Hoje, acho que o futebol tá um pouco elitizado, até mesmo na torcida. E ali era a galera que tinha R$1, ia pro estádio pra torcer com seu R$1, não comia nada ali, mas ia pro estádio pra torcer pro Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, porque todo mundo jogava no Maracanã na época. Era fantástico. Hoje eu acho que falta ter um setor pra essa torcida. Eu também acho, tem total. Tem que ter um torcedor total. Pra galera que não tem tanto recurso, vai pro estádio com R$1, com R$2. Eu acho uma ideia extraordinária, eu acho que tem que ter, tomara que no futuro próximo. Sim. Eu acho difícil, sabe? Então, cada dia o ingresso é mais caro. Eu não sei, de repente com o Flamengo com o estádio próprio. Sim, pode colocar uma área. Pode ser uma área da galera, do povão, do que significa também o Flamengo em grande parte da torcida, né? Isso é muito legal. Então, era um estilo. E quando eu chego no Santiago Bernabéu, quando eu chego no Real Madrid também, que é algo mais... Que é algo diferente do que eu vi no Maracanã, mas ao mesmo tempo é um clube de uma torcida gigantesca, de uma pressão enorme, e que ao mesmo tempo eu tinha ali um compromisso, além, claro, de jogar bem, de conquistar títulos com a camisa do Real Madrid, de tentar levar, entre aspas, um pouco que eu tentei levar no Maracanã para o torcedor, que era o meu estilo de jogo, e era um pouco algo diferente, que era o drible. E eu, graças a Deus, eu tive esse reconhecimento do Santiago Bernabéu, né? Então eu lembro uma passagem aqui, quando eu chego no Real Madrid, eu estava com o Roberto Carlos, os primeiros 2, 3 jogos, eu aí um pouco tímido ainda, né? E o Roberto me chama e fala, o que você está fazendo? Eu falei, tô jogando. Ele falou, cara, pega a bola e vai dentro. Ponto. Esquece. Faz o que você fazia no Brasil. Só isso que eu te falo. Aqui, taticamente, eu vou falando com você, é um estilo diferente, né? Automaticamente no futebol europeu você aprende muita coisa na questão tática. Então, de repor um pouco mais ali o setor do meio campo, de fechar mais os setores. No Real você jogou mais uma linha de 4, né? Joguei mais na linha de 4 para esquerda. Né? Então eu pego o Jupp Heynckes, que é o alemão, muito bom, um cara extraordinário, que ao mesmo tempo que ele me dava total liberdade, ele falava comigo, sabe, eu reposição um pouco, de ajudar no meio campo e tal, só que o Roberto falava para mim, cara, faz o seu jogo, faz isso que você vai conquistar o Santiago Bernabéu. Então, automaticamente, eu comecei a me soltar e fazer um pouco, demonstrar um pouco o meu estilo de jogo. E graças a Deus, esse reconhecimento do Santiago Bernabéu eu tive e carrego até hoje. Eu te fiz uma pergunta sobre o Flamengo, vou te falar agora sobre o Real Madrid. Naquela do Flamengo você chegou a comentar um pouco.
Mas como que é ganhar 3 Champions League, sabe? É algo, assim, poucos jogadores têm uma. Pouquíssimos têm 2. E pouquíssimos têm 3. É algo assim que você chega no Real, na primeira temporada você já ganha Champions. Sim. Aí depois, 2 anos depois, você ganha a segunda e no ano seguinte você ganha mais uma. Eu cheguei eu chego na temporada 97, 98. Olha, aí você fala assim, poxa, mas o Real Madrid tá acostumado a ganhar Champions. Olha, se você vê por esse sentido hoje, são 14. Mas até 97, quando eu cheguei, o Real Madrid estava 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Então, assim, você imagina hoje um Real Madrid 30 e poucos ficar anos. 30 e poucos anos sem ganhar essa competição tão importante para o clube. Então eu chego e era uma pressão muito forte, era uma pressão muito grande. Então cada fase que a gente passava, parecia que aquela pressão ela aumentava 200 vezes e a gente chega no estágio que a gente chega na final contra o Juventus em Amsterdã e a gente quebra essa barreira dos 32 anos. Quer dizer, para mim essa temporada ela foi muito especial porque eu jogo a Liga dos Campeões, a gente quebra a barreira dos 32 anos, então me dá um pouco mais de tranquilidade para as seguintes temporadas. E até para o clube, né? Para o torcedor. O torcedor vê naquela temporada, caramba, quebramos essa barreira. Então, é especial, é gratificante, é emocionante. Jogar essa competição já é muito especial. Quando toca aquela musiquinha, é algo que mexe, que emociona. Então, hoje eu olho para trás e falo, poxa, eu joguei no maior clube do mundo, um clube com maior conquistas da história do futebol mundial, e eu consegui fazer parte dessa história ganhando as 3... Você está no site do clube como Legends. 3 Liga dos Campeões. Que, então, para mim, é algo assim, quando você olha para trás, aí você vem muita memória, né? Muita coisa lá atrás. Pô, do menino que saiu de Vila Velha, do Espírito Santo, que chega no Flamengo com 13 para 14 anos, com todas as dificuldades que a gente tinha realmente naquela época, e você olha para tudo isso e você fala, poxa, que legal, foi algo realmente especial, emocionante e que eu guardo para minha vida inteira. Não, você só jogou com craques no Real Madrid, né? Só jogou com... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os craques. Mas esse primeiro ano também acontece um fato, né? Sávio, o ídolo do Flamengo, campeão da Champions. O que acontece em dezembro no Japão? Final do Mundial Interclubes. Que doideira. Campeão da Libertadores, Vasco da Gama. Rio de Janeiro, criada Fla Madrid. Pressão muito grande. Sorte do Sávio que naquela época não tinha redes sociais, porque seu Instagram teria ali 1 milhão de flamenguistas. Tem que ganhar! Tem que ganhar! Eu teria desligado, cara. Se tem Instagram hoje, eu teria dito, não dá, cara. A pressão. Porque a gente já tem pressão suficiente, né? Exatamente. Então, aquela pressão gigantesca, você, brasileiro, pega o Vasco da Gama, talvez o grande Vasco da Gama da história. Grande Vasco. E você é campeão em cima do Vasco. É que é uma doideira, né? Porque eu tinha ali, eu tinha ganhado a Liga dos Campeões. Ali. Isso aí... Isso aí foi o bica. Essa foi em 2002, a última Liga dos Campeões. Isso foi no vestiário em Glasgow. Foi o jogo contra o Bayer Leverkusen, final. Você, Flávio Conceição e o Roberto. Exato. Caramba. Isso é maneiro, essa foto. Aí Essa foto é maneira. Muito bacana. Essa foto é maneira. Cordãozinho da época, aquele cordãozinho era da época, né? Aquele cordãozinho, quem não estilo, tinha aquele né? cordão... E podia jogar, né? Podia jogar com brinco, cordão. Brinco, cordão. Mas muito legal. Essa foi minha última Liga dos Campeões, minha última temporada com o Real Madrid, né? Que é na final que o Zidane faz aquele gol de canhota, né? E eu na expectativa ainda, falei, pô, Zidane de repente vai dar uma brecha ali, né? Vai que sente a final. Aí ele faz aquele gol, falei, vou entrar com... Eu tava no banco nesse último jogo, nessa final, e foi aquele golaço, né? Aquela maluquice, aquele gol foi extraordinário. O movimento de perna é muito diferente, né? E com a perna que não era boa, né? Aliás, supostamente não era boa. Mas aí, então, foi esse jogo... Aí você chega... Primeiro, eu tava falando, eu tinha um sonho muito grande
Claro, ganhar a Liga dos Campeões é algo no futebol europeu que transcende tudo, né? É muito pesado, é muito forte para um clube. Só que eu tinha um sonho pessoal em ser campeão do mundo. Por quê? Porque eu tinha visto lá, em 81, um tal time do Flamengo lá comandado pelo Tal de Arthur? um tal ídolo, né? Meu grande ídolo, que é o Zico. E eu vejo o Zico, vagamente, em 81, eu tinha 7 anos, e eu lembro bem o Zico levantando aquele troféu em Tóquio, e aquilo ficou na minha memória. Claro, com um sonho totalmente... Infantil, né? A época ali. Infantil e extremamente distante, né? Mas é o sonho de criança que fica na sua cabeça e você acha que tem a possibilidade de um dia realizá-lo. E então eu tinha um sonho de ser campeão do mundo. E justamente na minha primeira temporada com o Real Madrid eu tenho essa oportunidade. E justamente contra quem? Contra um time que eu cresço no Flamengo desde os 14 anos, disputando as finais das principais competições de base e do profissional também, né? Era sempre, a maioria das vezes, naquela época, na década de 80, final de 80, 90, a maioria das finais da base também era Flamengo e Vasco. E eu cresci jogando essas finais. Eu tenho a oportunidade de ser campeão do mundo e justamente contra o Vasco, né? Olha o destino. Mais uma vez, né? Terceira vez aqui nesse nosso vídeo, né? O ônibus lá que tira do Botafogo. O Júnior, que poderia ter jogado 94 e se aposenta. Exato. E agora o Vasco. Então, são destinos que coisas que acontecem, a gente tem que estar preparado, né? Claro que vem um acaso, vem um destino, mas quando acontece, a gente tem que estar preparado para mostrar. Então, se cria uma expectativa muito grande, claro. Sávio, ex-jogador do Flamengo, contra o Vasco, você imagina, o único campeão do mundo no Rio de Janeiro é o Flamengo, e você dá essa margem para o Vasco também igualar e ser campeão do mundo. Então se criou uma expectativa muito grande, com a Flá Madrid, com o Sávio, com tudo, mas olha, eu estava muito focado naquela final realmente para ser campeão do mundo, independente de quem estava do outro lado. Agora, automaticamente é o Vasco, é o rival, e para muitos torcedores do Flamengo ficou algo especial e algo muito marcado. Você chega no Rio aqui de férias, como que a torcida do Flamengo te recebe? Cara, quase com carreata, né? Quase que te mandam passear de carro de bombeiro aqui na Gávea. Mas eu tentei ser me isolar ao máximo possível. Eu nem lembro aquele... eu acho que foi depois... pouco tempo que a gente teve de folga, porque a Natal, folga, né? lá é no meio do ano, né? Mas foi um momento muito especial, um momento que no meu primeiro ano, não na primeira temporada, era a minha segunda temporada, mas no meu primeiro ano, poxa, eu chego em um clube como o Real Madrid, eu ganho a Liga dos Campeões da Europa e eu ganho o Mundial de Clubes. Então, para mim, esse primeiro ano foi muito especial. Não, e tem um detalhe que foi um grande jogo, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, jogaço. O Vasco tem chance de ganhar, o Real Madrid. E isso, né, Sávio, muda muito, né? Pô, hoje você pega uma partida do Real Madrid contra qualquer outro clube aqui da América do Sul, a gente sabe que a chance de um time daqui ganhar é muito pequena. E naquela época, não. Os jogos eram bem equilibrados, Eram né? muito equilibrados. Se a gente começar ali, pegar um pouco a década de 80, com aquele São Paulo do Tele. Os torneios de meio de ano, Botafogo ganhou da Juventus, vocês ganharam do Real Madrid, do Valência. Então, você vai pra Europa assim, né? Exatamente. Eu praticamente... Claro que eu já fui um pouco... Avaliado, monitorado quando eu chego lá, e depois dos 2 torneios que eu faço, o torneio Palma de Maiorca e o torneio Troféu Naranja, realmente ali praticamente sentenciou a minha contratação pelo Real Madrid. Mas era décadas de 80 e 90 principalmente, era algo muito mais equilibrado. E depois a gente viu o futebol europeu, ele se distanciar muito em relação a isso. Você acha que é porque hoje os jogadores são muito mais jovens? Você foi com 23 anos para a Espanha. Hoje tem o caso do Vinícius Júnior, que foi com 16 para 17, para 18 anos. O Rodrigo, a mesma coisa. Os times brasileiros, eles não conseguem
manter durante muitos anos os bons jogadores, como acontecia lá atrás, e isso faz com que ali o time era fraco, né? Esse é o time do Mundial. O time era, com todo respeito, o time era muito forte. Eu também, vou o time era tentar muito acertar bom, aqui, ver se eu... Vamos lá. Bodo Jugner. Jugner. Gente, fugiu o nome dele aqui, do zagueiro. O Hierro. Hierro. Esse aqui eu conheço mais ou menos, né? Jogou nada, né? Não jogou nada nem no meu time. Não jogou nem nada nem no meu time. Esse aqui eu não me lembro. Esse é o Fernando Redondo. Redondo, pô, tá sem o cabelo. Por causa disso, o cabelo tá cortado. O Redondo pra mim foi um dos maiores cabeceadas que eu vi jogar. Esse é o Panucci. Panucci, lateral direito italiano. Aqui Esse é o Fernando Sanz. Que era filho do presidente. O Fernando Sanz foi um pouco até inesperado essa escalação, porque o Guus Hiddink, que era o treinador holandês, Baita técnico. ele resolve colocar 3 zagueiros para essa final. Aí entra o Fernando Sanz, junto com o Hierro e com o Sanches. Sim. Que é o capitão. Sanches aqui, Raul, Roberto, você tava dormindo ali, sabe? A foto não pegou um bom ângulo ali. Não pegou não. E ali do seu lado, o Mijatovic. Timaço. E ainda tinha o Guti na reserva, tinha o Suker que era na reserva. artilheiro da Copa do ano. Exato. Então era um timaço. O time era bom. Esse era o time que foi campeão da Liga dos Campeões também. Tá aqui embaixo, olha só, era só colar aqui, ó. É isso aí. Dei mole, podia ter colado aqui, ia tirar onda de mas saber. foi bom que ficou meio suspense e tal. Seedorf. Isso é um fenômeno. Quando ele veio pro Botafogo, ele chegou a perguntar pra você alguma coisa? Não. Foi uma surpresa pra você? O Seedorf, poxa, eu tenho um carinho muito especial pelo Clarence, né? Eu chamo ele de Clarence, pelo Seedorf, porque foi um cara que, juntamente com o Roberto Carlos, me recebeu com muito carinho. Ele já falava português ali? Não, mas tinha... Se eu falasse devagar, ele já entendia. Entendi. Então, o cara que me recebeu super bem, ele automaticamente dentro de campo conversava comigo, posicionamento, ele gostava daquele passe que eu cruzar na velocidade. Cansei de fazer gols no Real Madrid, ou fiz alguns gols no Real Madrid com esse passe dele. Então, foi um cara muito especial, além de um talento incrível, super profissional. Então, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Quando ele veio pra cá, do jeito Seedorf de ser, você achava que realmente ele ia causar o que causou nos vestiários? Porque você sabia que ele ia fazer uma situação diferente. O Seedorf, ele sempre era um jogador, além da extraordinária qualidade técnica que ele tem, era um cara muito profissional e era um cara de um temperamento forte. Então, mesmo ali no Real Madrid, ele com 19, 20 anos, eu não lembro bem a idade dele, 20, ele ali já batia de frente. Então ele tinha essa personalidade, não importa quem era, se era o mais experiente ou menos experiente. Então ele colocava o pensamento firme que ele tinha sempre, e já dentro do Real Madrid. Então eu acredito que ainda mais com a experiência e a rodagem que ele teve no futebol europeu, depois Milan, ele chega no Botafogo, realmente... Isso era algo que ele iria causar aqui. Você teve com ele aqui no Brasil, na passagem dele pelo Botafogo? Eu tive depois com ele em um evento, 1 ou 2 eventos, e a gente conversou um pouco sobre isso, né? Em alguns momentos na Europa também, a gente coincidiu de férias, a gente ficou junto e tal. Mas eu fico feliz porque ele... A primeira passagem dele pelo Botafogo, eu acho que foi super positiva. Ele jogou muito. Uma posição diferente, né? Mais como segundo atacante, bem mais próximo à área. E ele mostrou automaticamente, realmente, o que era, o que ele traz de profissionalismo no futebol europeu. Sim. Então acho que ele transformou um pouco essa história aí, pelo menos naquela época do Botafogo. Eu concordo, gênero, número e grau. E quem acha que ele é a mala no vestiário, não sei o que, o cara não tá preparado para jogar na Europa, porque cobrar profissionalismo... Não, eu vou assim, não é a mala, que no futebol europeu realmente, e a maioria dos clubes, o profissionalismo impera. Sim, então clubes concordo. como o Real Madrid, por exemplo, o respeito pelo clube, pela entidade é tão grande que você vê. Quer dizer, o time que ganha sempre, o time está sempre ganhando, mas... Raramente você vê algo desrespeitoso com a torcida, com o clube, com o escudo do Real Madrid. Então, são jogadores que você
Se você tiver um discernimento, se você for inteligente, você vai tirar só proveito desses jogadores. Por exemplo, tem um jogador que para mim foi um super capitão do Real Madrid, que era um dos capitães da época, que era o Fernando Hierro. Então era um cara, um zagueiraço, um cara muito técnico, um cara boa pessoa, mas além de tudo isso era super profissional. Era um cara que comandava, é um cara que falava quando tinha que falar. Então, por exemplo, tem um episódio na minha primeira temporada, 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões, quando a gente passa da semifinal do Borussia Dortmund, em Dortmund, que nós ganhamos no Bernabéu 2-0, e o segundo jogo foi 0-0. A gente passa para a final, que era a final contra a Juventus, do Zidane. Del Piero, time fraco também, né? Timaço, Monteiro, zagueiro, aquele timaço que... O Davids voando. O time era muito forte, tanto que era o favorito para a final. Trezeguet estava lá também? Tava, né? Acho que o ataque era de Trezeguet e Del Piero, se eu não me engano. Trezeguet eu não lembro bem, mas eu acho que estava também. E aí eu lembro que no vestiário, os jogadores, enfim, comemorando e botam dentro do vestiário garrafas de champanhe. Isso na semifinal? Isso quando a gente passa para a final, em Dortmund, contra o Borussia. E aí, simplesmente, o Fernando Hierro levanta e ele tinha uma caixa, botaram lá algumas champanhes dentro da caixa, ele chuta a caixa de champanhe para fora do vestiário. E todo mundo assusta. O que é isso? E aí ele levanta para todo mundo e fala o que a gente estava comemorando. Que motivo era aquele de comemoração? Porque se a gente não passasse pela Juventus na final, iam ser 33 anos sem Liga dos Campeões. Quer dizer, então assim, é algo muito profissional, é um foco muito grande. E eu acredito que com aquela atitude do Hierro, já falei isso para ele, em uma entrevista que a gente teve juntos em Madrid, eu falei isso para ele, que aquela atitude dele me fez ver o futebol de uma outra forma ainda mais. Eu já vi o futebol de uma forma muito profissional, mas aquele momento, aquele episódio dentro do vestiário em Dortmund realmente fez com que eu aprendesse ainda mais o que é profissionalismo dentro do futebol. Então, foi uma atitude legal e a gente teve a felicidade na final de ganhar e de quebrar essa barreira dos 32 anos. Você é muito legal assim, pra gente, né? Pra réis mortais, né? Pô, Hierro, pô, Roberto... É diferente. É diferente. E se a gente pegar a quantidade de craques que você jogou na carreira, é algo absurdo. Vou relembrar aqui, ó. Flamengo. Fez dupla de ataque com o Romário. Sim. Edmundo. 96, Bebeto. Chega no Flamengo, você joga com ele. Aí você vai pra seleção, pega um tal de Ronaldo, começando ali, fraco. Não jogou nada. Você vai pro Real Madrid, Raul. E tem uma história que eu quero saber a sua versão ali no vestiário do Real Madrid. Eu vi o documentário agora na Netflix, do cacete, que recomendo, quem não assistiu, assista, sobre a chegada do Figo. Eu tava lá. Como que foi ali pra vocês o vestiário? Figo, que era ídolo maior do Barcelona, tinha acabado de ganhar o Campeonato Espanhol em cima de vocês, zoando o Real Madrid pra caramba. E do nada vocês chegam na pré-temporada, tem até você aparece no documentário ali, tem algumas imagens suas ali. E vocês veem o Figo chegando. Como que é pra vocês? Primeiro, eu como jogador do Real Madrid, a gente ouvia muita coisa todos os dias, né? Era o Marca, era o AS, todo dia era uma notícia da possibilidade do Figo, se ele vem, se ele não vem. Mas para nós, jogadores, para mim particularmente falando, eu não acreditava. Não acreditava por quê? Era você indo pro Flamengo, né? É você saindo do Flamengo e pro Vasco. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, basicamente isso. O Figo, com uma identificação enorme com o Barcelona, sendo um grande ídolo do Barcelona, trocar o Barcelona para o Real Madrid. Então, mas aconteceu. Surreal. Aconteceu, realmente foi um impacto muito grande. Mexeu muito, não só com o futebol espanhol, mas com o futebol mundial. Eu acho que ali foi a grande transformação na questão de grandes transferências, de agenciamentos, de tudo que movia o futebol. Eu acho que realmente muda naquela transferência do Figo do Barcelona para o Real Madrid. Então, eu lembro que eu joguei em vários ambientes difíceis. Aquele Barcelona campos extremamente difíceis, clássicos
complicados. Agora, eu nunca vi na história do que eu joguei, foram muitos jogos como profissional, um ambiente tão difícil como foi aquela volta no Camp Nou, a volta do Figo no Camp Nou. Jogar na ponta, então, deveria ser complicado, Era um ambiente que, para ele, era praticamente impossível jogar futebol. E ele conseguiu jogar? Não. No vestiário, como que foi o Figo ali? Não consegui jogar porque, assim, se eu não me engano, foi um 2-0 pro Barcelona. Sim. Rivaldo meteu um gol, se eu não me engano. Foi muito difícil aquele jogo. Foi muito difícil, ele tocou poucas vezes na bola. Então, realmente, era um ambiente, não só no campo, né? Fora de campo também. Ônibus apedrejado. Foi realmente algo... Na Europa, você nunca tinha visto nada parecido? Não. Daquele momento que eu vivi, não. Não. Eu tinha jogado já antes com o próprio Barcelona no Camp Nou. Era um ambiente sempre ríspido, um ambiente difícil, rivalidade, porque é muita rivalidade, Real Madrid e Barcelona. Só que aquele momento da volta dele no Camp Nou, realmente, eu nunca tinha vivido no futebol. E como que foi o Figo no vestiário naquele dia? Vocês conversavam com ele, falavam, Figo, melhor você não joga não, fica no banco aí. Fala que sentiu alguma coisa. Eu acho que era um... Você imagina ele também não jogar. Entre aspas, pipoqueiro, né? Era fugir de uma situação que automaticamente não tinha como fugir. Estava ali, estava no momento e tinha que jogar. Mas era complicado. Mas, enfim, eu acho que foi esse momento difícil para ele, mas depois ele segue uma carreira no Real Madrid também muito forte, muito, muito positiva. A gente, naquela temporada mesmo, 2000 e 2001, a gente é campeão espanhol. Sim. Então foi muito legal, porque a gente ganha com algumas rodadas de antecedência. Ele jogava pela direita, eu jogava pela esquerda. A gente faz realmente um campeonato espanhol muito forte e a gente é campeão. E você pega o começo da construção dos Galácticos, né? Porque na temporada seguinte chega o Zidane e é o momento que você sai. Como que foi para vocês que estavam há alguns anos ali, chega o Florentino Pérez como presidente e começa a construir esse time que ele pensou em ter... O futebol também é algo muito engraçado, né? Ele pensou em ter uma dinastia clubística ali, como contratando craques, e ele só consegue conquistar títulos... Sim. Em propulsão com o Real Madrid, muitos anos depois. Aquele time acaba não funcionando em relação a títulos, né? O time, se você pegar no papel, era fantástico. Só que ali, eu acho que foi uma transição, depois principalmente da da nona Liga dos Campeões da Europa, que foi em 2002, Sim. que a gente sai de um Real Madrid com grandes astros, craques como Zidane, como Raul, como Figo, enfim, entre outros, mas ao mesmo tempo com uma mescla de jogadores trabalhadores, sabe? Então o Real Madrid... Makelele, você, Roberto, Elgueira, Solari, o Salgado ali na lateral, o Santiago Solari, quer dizer, o Morientes. Sim. Então era uma mescla, era um equilíbrio muito grande. Então depois daquilo ali, a sensação que deu de fora, porque eu já tinha saído, é que fica só para um lado. Tanto que tem um documentário até com um depoimento do Makelele, que ele fala, ali foi um grande problema, porque tinha alguns jogadores para o esquema tático que eram muito importantes, que saíram, aí só chegaram esses jogadores, quer dizer, então não deu o mesmo equilíbrio. Agora, era um time que não ganhou a Liga dos Campeões, mas foi campeão espanhol, foi campeão da Copa do Rei, quer dizer, era um time muito bom também. E eu tive o destino, mais um destino, né? O quarto já nesse ano. Que eu saio do Real Madrid, eu fico uma temporada no Bordeaux, que também para mim foi uma temporada, apesar de não ter sido campeão com o Bordeaux, foi uma temporada muito boa, individualmente falando para mim. E eu volto para a Espanha, para o Zaragoza. Que era um time interessante naquela época. Que foi, eu acho que para muitos, se não o melhor, um dos melhores times da história do clube. Você e Vidia, né? Eu, Vidia, o Álvaro Zagueiro, o Milito, o Cani, enfim, era um time muito forte. E que a gente acaba ganhando a Copa do Rei da Espanha justamente contra os Galácticos do Real Madrid. Então, para muitos, aquele jogo era de 10, a gente ia perder os 10, a gente surpreende, a gente ganha em Montjuic. Ali. É isso aí. Esse foi um jogo realmente que
ninguém esperava. Ninguém esperava, nem o Zaragoza esperava. Tanto que o clube, depois do jogo em Barcelona, foi um jogo único em Não tinha Barcelona. nem chopp para vocês tomarem. Não tinha nem chopp, não tinha nem comemoração, não tinha nem jantar. E a gente foi comemorar depois a chegada em Zaragoza. Mas esse time realmente foi um time que entrou para a história do clube. Eu fiquei 3 temporadas, né? E foram 3 finais de campeonato, né? A gente ganha a Copa do Rei contra o Real Madrid e no ano seguinte a gente ganha a Supercopa da Espanha contra o Valência. Onde você acha que você é mais ídolo, sabe? Flamengo, Real ou Saragoça? É difícil. É difícil eu analisar esse ponto assim. Então né? vou mudar a pergunta. Onde você acha que jogou mais? Mas, individualmente falando, Individualmente. acho que o Flamengo. Flamengo. Eu acho que o Flamengo. Por você jogar mais de segundo atacante, você acha uma liberdade Eu maior? acho que eu tinha, você imagina, com 20, 22, 23 anos jogando meio pra frente. Não precisa de voltar para marcar. Era quase isso, né? O treinador virar pra você e falar, eu não quero que você marque. Com 22 anos, velocidade, drible. Então, eu acho que até pela parte tática, pela essa liberdade, eu acho que também em muitas das atuações individuais, né? Agora, é difícil, assim. O ídolo eu não sei, porque o ídolo é muito relativo, né? Muitos me acham ídolo, outros não vão me achar ídolo. Agora, eu fico feliz porque foram 3 clubes que, independente de títulos, de grandes conquistas, de atuações, de gols, de assistências, são 3 torcidas que me respeitam e têm um carinho muito grande por mim. Então, esses 3 clubes realmente foram muito especiais para mim. E a volta pro Flamengo em 2006? Ali foi o momento de, sabe, voltar para casa, vou ficar aqui, não quero mais sair, eu quero jogar aqui mais uns 3, 4 anos e parar? Você pensava isso? Eu volto para ainda com 33 anos. Novo. Para encerrar, para jogar, claro. Eu acho que eu tinha muito futebol ainda para jogar. 33 anos pô. Mas, ao mesmo tempo, se possível, para encerrar a carreira no próprio Flamengo, né? Então, eu tinha mais um ano de contrato com o Zaragoza. E quando eu fui no clube para avisar que eu queria rescindir meu último ano de contrato, porque eu queria voltar ao Brasil, eles não acreditaram, né? Eu lembro que eu fui no clube e o diretor me recebeu e ele não esperava que eu fosse conversar isso com ele. E quando eu falei, ele ficou me olhando e falou, o que você está falando? Como que você vai embora? Você tem mais um ano de contrato? O que eu vou falar para a torcida? É impossível, a torcida não vai perdoar. Eu falei, não, deixa que eu falo para a torcida, isso não tem problema. Eu preciso voltar para o Brasil, eu tinha, infelizmente, perdido meu pai. Então, depois de tantos anos na Europa, eu queria também ficar um pouco mais próximo da minha família. Só que, assim, isso eu falava, e eu sempre falei, o voltar para o Brasil só tinha uma possibilidade para mim. Era o Flamengo. Então, eu não cogitava e nunca cogitei nem ouvir propostas, na época, de outros clubes. E apareceram propostas de outros clubes. Só que eu só pensava em voltar se fosse para o Flamengo. E aí, com um acordo que a gente fez com o Márcio Braga, a gente volta, eu faço um contrato de 1 ano e meio, isso foi no meio de 2006, finalizava meu contrato no final de 2007. Só que eu chego no final de 2006, praticamente eu não tinha recebido um mês de salário, era uma situação muito complicada, administrativa, econômica, e assim, eu via que dentro do clube naquele ano, algumas pessoas da própria diretoria não me queriam lá dentro. Mas por que você acha isso? Porque era nítido. Não me falava na minha cara, porque não tinham coragem de falar isso, mas era nítido que algumas pessoas ali dentro não me queriam. Então, numa última tentativa de conversa para a gente regularizar os salários, tudo isso iniciando no ano de 2007, não houve respostas e era automaticamente um menosprezo muito grande que eu sentia, e foi onde eu tomei a decisão realmente de, junto com o clube, de rescindir meu contrato, e eu acabei voltando para a Europa. Se fosse hoje,
Claro, a gente não tem como pensar nisso lá atrás. Você preferia ficar com a imagem do Flamengo que você teve até 97? Assim, sem ter essa imagem de 2006? Eu assim... Aí você pode me perguntar de arrependimento. Não, não é questão de arrependimento. É mágoa, né, que fica. Eu tentei voltar e eu voltei pro clube do meu coração, pro clube que eu amo, do clube que eu devo muita coisa na minha vida. E falo isso sem nada, porque é o que eu sinto realmente pelo Flamengo. E eu esperava realmente uma outra situação. E essa situação não veio, ela não aconteceu, infelizmente. Então eu tinha que seguir minha vida, né? E o Flamengo segue a vida dele, foi na época que aconteceu. Mas eu fico com, ainda em 2006, com algumas, no meu ponto de vista, ótimas atuações, com a minha volta no Maracanã completamente lotado, gritando meu nome. Então, essa imagem que eu fico, na verdade, a imagem que eu fico do Flamengo são imagens muito positivas na minha cabeça. Contra o Avaí, você chegou a enfrentar o Flamengo? Não. Não, foi o Campeonato Brasileiro, eu acho que eu estava machucado, se eu não me engano. Olha o destino de novo, você não teve... Não. Graças a Deus eu não tive essa oportunidade, mas acho que eu estava com uma contusão, se eu não me engano, mas eu não tive essa oportunidade. Mas seria difícil para você enfrentar o Flamengo. Difícil, muito. Ao mesmo tempo que você até tocou nesse ponto, e é muito importante, eu sempre respeitei muito também os adversários e os meus rivais, principalmente no Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense. Então era um conceito meu de respeito mesmo. Eu aprendi um pouco também com o meu ídolo Zico, e eu lembro ele falando que os poucos segundos que ele tinha quando ele fazia um gol, ele tinha esses segundos para comemorar com a torcida dele, com a torcida do Flamengo. Então era um pouco esse conceito que eu tinha também. E eu nunca fui realmente de provocar o adversário, era uma coisa minha também. Também não repudio quem vai lá e faz o gol e vai lá na torcida contrária. É uma forma de cada um extravasar a sua maneira da emoção e de comemoração. Mas eu apesar disso, eu nunca me via, principalmente no grande clube do futebol brasileiro, entrando em campo contra o Flamengo. E vendo o Flamengo como adversário. Assim, para mim era muito complicado. Você isso. tinha talvez receio de ser hostilizado pela torcida, chamar de traidor, essas coisas que o torcedor é meio passional e poderia... eu acho que isso era... É nítido, né? Imagina você chegando e vestindo a camisa do Botafogo. Isso era uma coisa natural. E isso aí com certeza iria acontecer. Sim. Mas dentro de mim eu não me via fazendo isso porque eu não tinha condições. Eu acho que eu não teria condições psicológicas de fazer isso. Cara, eu lembro muito de uma situação sua, quase no final da sua carreira, quando você jogou no Chipre. Foi. Assim, foi surreal. O Sávio tá acertando com o time do Chipre. Falei, o momento foi muito legal. Você jogou Champions, você quase classificou. Acho que vocês estavam ganhando um jogo de 2-0, vocês tomaram um empate. Ali, ó, tua carreira lá. O Esportivo foi o time que eu... Você jogou ali, você jogou algum... eu voltei pra... Aqui no Anartoses. Eu achei assim, o que o Sávio vai fazer lá no Chipre? E você quase levou o teu time para as oitavas ali da Champions. Você pode contar essa história? Foi legal porque, assim, ali eu jogava na Nortos e Famagusta, né? Ali eu repete o nome que eu gostei. A Nortoses Famagusta, que é uma história de geopolítica, de guerra, é uma história bem interessante para quem gosta, muito bonita. Eu aprendi rapidamente o que significava também. Então, na época da guerra, da invasão turca, enfim. Por isso o nome, que era a cidade de Famagusta, que foi invadida pelos turcos. Aí eles acabam saindo de Famagusta para Larnaca, que é uma cidade próxima. Então, o Anorthosis foi... Quando o meu empresário, o João Henrique Areias, né, ele me liga e falou, Sávio, tem uma proposta concreta do Chipre para você. Eu falei, João... Chipre? Depois de 10 anos na Europa, eu no Rio de Janeiro tinha voltado, né? Deixa eu curtir um pouco a praia, o Rio de Janeiro. Ele falou, não, mas a proposta é concreta, uma proposta e bem interessante. Eu falei, olha, me dá uma hora, que eu primeiro vou conhecer o Chipre no Google, né? Meteu o Google. Sorte que já tinha o Google naquela época. Já tinha o Google. Eu vou lá nos clubes e tal.
E ele falou, olha, tem uma possibilidade pequena do Anorte se classificar para a Liga dos Campeões da Europa. Aí eu fui ver a possibilidade pequena, pô, era muito pequena mesmo. Era pré-Champions. Pré. Eu falei, a proposta realmente era muito boa. O Chipre, ele faz parte da comunidade europeia, é o euro, né, a zona do euro. E aí eu tinha mais um obstáculo, né? Eu queria, dentro da minha cabeça eu já tinha para aceitar a proposta, visando, claro, essa pequena oportunidade de jogar mais uma Liga dos Campeões da Europa. Só que aí tem que passar pela família, né? Claro. Então, depois de 10 anos me acompanhando uma coisa é ir para a Espanha, outra coisa é para o Chipre. E aí eu vou para uma reunião de conselho, né? Conselho deliberativo do sábio. Então, somos em 5, eu, minha esposa, meus 3 filhos, e a gente ali numa resenha, numa votação, a gente acaba ganhando. O sábio votou para onde? Para Rio ou Chipre? O meu voto foi Minerva ali, mas eu votei, foi um 3-2, foi apertado. Na prorrogação. Eu falei, não, eu acho que eu tenho ainda condições de jogar em alto nível, pelo menos. Você tinha quantos anos ali aí? 35? 35. Tá, ainda estava tranquilo. Eu acho que ainda tenho condições de jogar em mais um ano em alto nível. E aí acabou, fomos, e aí a gente tem a grande... eu digo que o Papai do Céu, ele é tão justo e bom para mim que ele me deu mais uma oportunidade de jogar mais uma Liga dos Campeões da Europa. Só que agora eu não ia jogar com um grande clube como o Real Madrid. Não era o favorito, né? Eu ia jogar de um outro lado, de uma outra maneira ver a Liga dos Campeões da Europa, que era pelo Anorthosis. E a gente classifica, né? A gente vai quebrando etapas. Tem o último jogo contra o Olympiacos da Grécia em Atenas. Então a gente podia perder até por 2 gols de diferença. A gente perde por 1-0, a gente classifica. Foi um feriado no Chipre, foi algo realmente maluco. E a gente classifica e olha, a gente acaba a primeira fase não classificando no último jogo, porque a gente perde para o Panathinaikos da Grécia em Atenas de 1-0 e a gente acaba ficando em quarto do grupo. Você não joga esse jogo, né? Você machuca, né, se eu não me engano. Essa foi uma doideira lá, porque eu acho que até hoje o treinador é cobrado, porque no penúltimo jogo a gente joga contra o Werder Bremen no Chipre. E o Werder Bremen do Diego, do Naldo, timaço do Werder Bremen. Timaço do Werder Bremen, o atacante... Grafite? Não, Ailton. Do paraguaio. Paraguaio? Guerreiro? Não. Agora eu esqueci. Deu branco também. Eu tô com a imagem dele aqui. Cardoso não, né? Não, é um outro. Pizarro é chileno. Chileno. Pizarro. E era um time muito forte do Werder Bremen. E a gente ganhando o jogo no Chipre 2-0. E eu faço o primeiro gol e dou assistência pro segundo gol. E eu jogava com a camisa 17 lá. Faltando 15 minutos para acabar o jogo, a plaquinha número 17. Opa. Aí a torcida toda, aí até o capitão do time falou, o que aconteceu? Tá machucado? Pediu para sair. Eu falei, não. Ele simplesmente me tirou, eu não sei porquê. Lá você jogava de ponta ou você jogava mais como segundo atacante? Eu era um homem de ligação. Camisa 10 ali. Mas... um camisa 10, um pouco mais pela esquerda. Mas eu tinha liberdade e tal. E aí, infelizmente, a gente... Toma um empate. O Werder Bremen empata o jogo no final. Acho que o Diego faz o gol de empate. O Diego faz o gol de pênalti. Isso. Finalzinho do jogo mesmo. Foi. E a gente empata e a gente vai pro último jogo contra o Panathinaikos precisando ganhar. Só que se a gente ganha... Ele me tira porque ele queria me poupar para um clássico do Chipre. Com 5 minutos eu machuco meu joelho. Chiprezão da massa, Chiprão. Com 5 minutos eu machuco meu joelho. Eu tive que fazer uma artroscopia e eu fico fora do último jogo contra o Panathinaikos. Então, se a gente ganha aquele jogo do Panathinaikos, a gente ia ficar em primeiro do grupo. Sim. A gente acaba perdendo. Acho que a Internacional estava no grupo de vocês. Classificou o Werder Bremen, não, o Panathinaikos e a Inter de Milão. E o Werder entrou na Liga Europa. Bizarro isso. E foi assim, foi um momento único, foi muito especial, foi uma experiência muito grande. Eu termino aquela primeira fase com 4 assistências e um gol ainda.
Então foi É legal, porque eu recebo até hoje mensagens de torcedores do Chipre, Pô, da legal. Nortes, Legal. relembrando principalmente aquela competição, aquele ano histórico. Então foi marcante, foi bem legal. Muita gente não conhece. Isso eu conheço porque, pô, não tem aquela pessoa que fica vendo jogos bizarros, assim, campeonato Sim. da Costa Rica. Sim. Então, assim, quando tem algum time que é mais alternativo na Champions, eu tô sempre acompanhando. E nessa época eu lembro de ter acompanhado a sua passagem no Chipre, assim, e eu lembro desse jogo do Werder. Que vocês abriram 2-0, falei, caraca, vamos passar pra... 2-0. Pras oitavas. E sabe aquele jogo de 2-0 pra você fazer terceiro e liquidar o jogo? Sim. Infelizmente não aconteceu. Não aconteceu. Seleção brasileira. Eu, particularmente, acho que você tinha vaga na Copa de 98. Até pelo que você jogou no Flamengo e estava jogando no Real Madrid e você não foi. Em 94... Quase eu fui. Quase. Era você, Túlio, Ronaldo, Viola, brigando ali por uma vaga. E você fez até o último amistoso contra a Islândia, né? Que você e Túlio entraram no final da partida. Mas ali tinha mais uma vaga de atacante. O Ronaldo deita no jogo. Porra, aí o Ronaldo, selou o passaporte dele. Eu falei, tô distante agora. Você acha que ficou mais próximo de qual Copa? Eu acho que Acho que em 94... Se eu começo a jogar no Flamengo um pouco antes, Você de repente eu teria ido, porque eu estava muito bem ali. Também da torcida, essas Tinha coisas? 20 anos, estava num momento muito bom. Mas, enfim, ali também era um grupo praticamente fechado, né? Principalmente os atacantes. Eu acho que 98 e 2002. Acho que 98 você tinha mais... Pelo que você estava jogando, era uma posição até um pouco carente, se a gente pega Eu o acho que time ali. 2002 também, a gente ganha a última Liga dos Campeões. Isso foi pré-olímpico, né? Esse foi... Não sei se foi pré-olímpico, eu acho. Foi pré-olímpico. A gente ganhou o pré-olímpico em Mar del Plata. Mar del Plata vem da Argentina, que era forte pra caceta na época. Fortíssima. A gente jogava pelo empate, eu lembro que eu fiz o gol no final, a gente foi campeão do pré-olímpico. Aí 3 meses depois veio a Olimpíadas de Atlanta. Aí você começa como titular. Começo a titular. Aí Na verdade, eu venho... Desde depois da Copa do Mundo de 94... até a Olimpíadas eu vinha de todas as convocações, principal e olímpica, como titular, e eu chego realmente nessa Olimpíadas como titular. Sim. Sai no intervalo. Sim, aí entra o Ronaldo, começou você e Bebeto o ataque, né? Bebeto. Aí o Ronaldo assume a titularidade e você não entra mais. Não entro mais. Tem um fato que acho que eu não lembro se eu li isso você falando em algum lugar, o Ronaldo fala alguma coisa, que você sabia da negociação do Ronaldo com o Barcelona antes de qualquer um, né? Vocês dividiam o quarto na concentração. Cara, o Ronaldo era uma figura. Eu sabia, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que ele comentou. Claro que não entrou em muitos detalhes, mas ele comentou. Na época, se não me engano, tem muito tempo, né? Foram 20 milhões, né? Ele falou, eu tô praticamente fechado com o Barcelona. A gente conversava muito no quarto, né? E aí foi praticamente ali. Ele fechou a negociação com o Barcelona ali na Olimpíadas. Na verdade, a Olimpíada de Atlanta, só que a gente ficou em Miami, né? Sim. A gente nem foi para Atlanta. A nossa chave era em Miami. E aí e a gente trocava ideia ali, muito novo, né? Eu tinha 22, o Ronaldo tinha... Não, eu tinha 22, o Ronaldo tinha 20 anos. Se eu não me engano, tem um episódio não sei se você sabe dessa do livro. Não. Teve ele levou um livro do Estrela Solitária, do Garrincha. Sim. Do Rui Castro. Que, por sinal... Baita de um livro. Recomendo pra molecada que tá querendo ver a carreira de jogador, entender como que funciona. Estrela Solitária. Leia. Do Rui Castro. E aí ele levou esse livro, né? E a gente ali... E aquela época eram bangalôs, né? Era um campo de golfe e eram bangalôs. E dava 6 horas, era um breu ali que não tinha... Não tinha como fazer nada, Não tinha internet, não tinha nada. E aí eu lembro que o Ronaldo... O livro lá em cima, né? 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O cara não tocava no livro. Aí eu falei, Ronaldo, empresta esse livro aí, eu quero ler. Não, pode pegar aí. Aí, um livro grosso. E eu comecei a ler, não terminei. E, não terminei automaticamente, botei na minha bolsa e fui embora. Dane-se o Ronaldo. Esqueci, fui embora. Isso foi em 96, teve um Real Madrid-Zaragoza no Santiago Bernabéu. Isso já foi em 2003. Ele já estava no Real? Estava no Real, 2003, 2004. E antes de começar o jogo,
eu vou lá, pô, falar com o Roberto Carlos, eu vou dar um abraço nele, aí eu vou dar, ele falou, esqueci do meu livro, hein? Me devolve, tu roubou meu livro aí. Eu falei pra ele, cara, meu irmão, a gente vai começar um jogo importante agora, cara. Não esqueci de você roubou meu livro, cara, pode devolver. Eu falei, pô, não sei nem onde tá mais o livro, cara. Eu quero encontrar, eu vou devolver esse livro pra ele ainda. Cara. Ronaldo Fenômeno. Eu vou devolver esse livro ainda. Não, cara. Eu vou fazer um negócio melhor. Ronaldo Fenômeno. Se você participar aqui do Resenha com o TF, eu te dou um livro. Dá, cara. E, por sinal, um livro fantástico Fantástico, mesmo. fantástico. Muito bom. Você jogou com o Romário e com o Ronaldo. É uma pergunta... Com o Ronaldo eu joguei muito pouco, né? Na seleção. Na verdade, eu tive a Olimpíadas com ele, que na verdade eu saí e ele entrou. Ele entrou. Então praticamente joguei muito pouco com ele. Mas vendo ali, você viu o Romário treinando e o Ronaldo treinando. Qual dos dois era assim mais impressionante pra você? É difícil. Eu acho que mais impressionante de técnica, de improvisos com a bola, de qualidade técnica, eu acho que o Ronaldo. Cara, mas já me perguntaram sobre isso e não é questão de ficar em cima do muro, não, sabe? Porque eu acho que para mim, os dois foram os dois maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Teria sido a melhor dupla de ataque mundial da história, se tivesse jogado 98 junto e a seleção brasileira tivesse aproveitado os dois naquele período? Acho que tudo podia acontecer, né? Eram jogadores realmente fantásticos. Agora, eu tive a oportunidade de jogar com o Romário durante quase 3 anos. Então, eu vi ali no dia a dia. Eu não estou falando profissionalmente, o que ele fazia fora de campo. Essa era outra situação, era uma outra questão. Agora, dentro de campo, eu vivi com um cara que era diferente, que ele pensava jogo diferente. Então, eu lembro que eu corria pra caramba no Flamengo ali, cara, ia pra direita, pra esquerda, e a maioria das bolas eu via o Romário, porque eu sabia que de 2, de 3, uma ele ia deixar. Então eu via muito, eu buscava ele muito dentro de campo, assim. Então, para mim são 2 jogadores diferenciados, 2 jogadores fantásticos. Para mim, não tem dúvida que são os maiores atacantes, ou estão entre os maiores atacantes da história do futebol mundial. Eu tive, assim, o Ronaldo foi muito pouco, o Romário tive mais oportunidades, joguei muito tempo junto com ele. Foi legal, porque os números são bons, assim. A gente jogou, foram 109 jogos. Caramba. Da dupla e 140 gols, Nossa, quer dizer. Mais de um gol por jogo. Então... Mas assim, acho que mais da metade do Romário dos gols marcados. Mas assistências também. Tô te dando moral. De 140 gols ele fez o quê? 95? 93 assistências. Pô, tá me dando moral. Tá dando moral. Sabe, mas realmente foi fantástico. Se aquela época a assistência fosse valorizada, você teria ganho 3 vezes mais que você ganhou na carreira, né? Porque hoje você pega qualquer estatística, sei lá, gols marcados e assistências. Naquela época isso que você jogava não era muito valorizado, né? Eu busquei em... Claro, não são dados específicos ou dados muito concretos, né? Porque aquela época não se contava muita assistência, né? Era só gol. Sim. Hoje eu quero falar, pô, eu fiz 4 gols e dei 10 assistências. Agora conta participações em gols, né? Participações em gols. Mas eu consegui, através de um profissional que conseguiu resgatar, de uma certa forma, que foram 261 jogos com a camisa do Flamengo. Foram 95 gols e 70 assistências. Quer dizer, então são números que... Quase realmente, a cada um jogo você participava de pelo menos um gol, uma assistência. Que me deixam contentes. Assim. Eu não tinha esses dados, sabe? Então, claro, margem de erro, né? Também período eleitoral, né? Um pouco para mais, margem de erro, um pouco para mais menos, mas são números realmente que me deixam muito, muito feliz, assim. Eu fico muito contente por esses números. Sabe, pra gente chegar aqui na reta final do nosso bate-papo, um bate-papo que dá pra gente ficar aqui 2, 3 horas. Muita história, né? Muita história. O papo, tem muita coisa que a gente vai deixar de falar aqui, mas eu sempre tento fazer uma entrevista fugindo daquilo que o Sávio já conversou em algum canto, pra gente ter um conteúdo diferente, uma resenha mesmo. Acho que o importante do futebol é essa resenha. E por falar em resenha, qual aquela resenha inesquecível que você tem na sua carreira que você fala assim, caraca, esse aqui foi o momento mais engraçado que aconteceu comigo jogando bola? Ai, difícil, cara. Olha, eu joguei com o Amaral na seleção brasileira, porra. Então, as histórias do Amaral são, assim, insuperáveis, né, cara?
Mas assim, eu acho que teve, assim, não é trairagem, pelo amor de Deus. São acontecimentos que aconteceu em 95, por exemplo. Teve um jogo na Fonte Nova, pelo Brasileiro de 95, eu, Edmundo e Romário. Foi 2-2 em Salvador contra o Bahia. Não sei se aconteceu. Mas eu lembro que terminou 2-0 no intervalo e foi dois gols do Romário, se não me engano. Aí a gente volta, a Fonte Nova lotada. Com 5 minutos, 2-1. O Bahia faz um gol. Aí a Fonte Nova veio abaixo, né? Era ataque contra defesa. Eu falei, caramba, a gente não vai aguentar tal. E eu lembro que eu não sei se o Romário vai lembrar disso, ou o Edmundo também, enfim. Mas eu lembro que eu falei com o Romário, eu falei, Romário, cara, Apolinho. Técnico. Eu falei, pô, eu falei assim mesmo. E ele sempre me respeitou muito dentro de campo, né? Eu falei, cara, dá um toque lá no Apolinho. E, cara, eu assim. Tem que sair um de nós três pra segurar, pra botar um cara de marcação no meio campo, porque senão a gente não vai aguentar essa pressão. Ataque contra defesa. Pô, deu 5 minutos. 10. Na plaquinha número 7. Puta que pariu. Caraca, eu falei, não é possível, cara. Ó, eu não pedi pra tirar, pelo amor de Deus, cara. E quando eu vejo aquela placa número 7, o Edmundo saindo. Puto pra cacete. Caraca, cara, eu falei, não acredito nisso. Agora eu não sei. Se foi por causa do. O Romário chegou. Não sei. Apolo, tira o baixinho, tira ele. Eu acredito que não, mas foi uma coincidência muito grande. Eu lembro aquele jogo, depois o Bahia empatou no final, foi 2-2. O Edmundo ficou maluco no vestiário. Aí depois tentamos acalmar lá, não sei o quê. Mas essa era uma dos episódios de 95, né? 95. Dá pra escrever um livro, sabe, sobre 95. Teve muita coisa. Teve a da charanga foi charanga. demais. Da charanga. Da charanga, cara. A gente lá quase na zona de rebaixamento. E, pô, aí nada de começar o treino, na Gávea. Eu falei, meu Deus do céu, vamos treinar, gente precisa melhorar. Daqui a pouco, lá atrás, a gente começa, né? Eu falei, cara, não é possível isso, cara. O que tá acontecendo aqui? Aí vem realmente a charanga rubro-negra. E, pô, aí gente atrás, que até com pompom, cara. Caraca, aí foi a apresentação do Apolinho na Gávea, cara. Vocês se olharam quando o Apolinho chega assim, o que é isso, cara? Não é possível. Eu lembro, se eu não me engano, tava o Lira do meu lado. Lateral esquerdo. Aí o Lira olhou pra mim e falou, Savinho, meu Deus do céu, cara. Assim a gente vai ganhar nada, meu Deus do céu. Eu falei, caraca, que doideira, cara. Aí o Apolinho, eu lembro que a charanga entra em campo. Aí o Apolinho pega eu, Romário Edmundo, meus 3 tenores. Meu ataque, não sei o que. Eu falei, não, menos. Romário querendo matar o Edmundo. Não, a pressão já estava gigantesca, né? Depois dessa. Então, cara, são tantos momentos no futebol que a gente passa. E... No Real Madrid tem alguma história de resenha assim também? Igual tinha aqui no Brasil? No Real Madrid era mais tranquilo. Não, o Real Madrid era mais tranquilo. Mais não tranquilo. Tinha. Só o Roberto Carlos que deveria ser mais... É louco, né? Tinha histórias do Roberto, mas não lembro, assim, de memória agora, eu não lembro muito bem, não. Engraçado, não lembro muito bem, não. Sabe, tem um livro aqui que você... Eu trouxe pra você. Pô, obrigado. Tá? É um livro aí que tem... Dribles certeiros de uma carreira de sucesso. Aqui conta a sua história? Conta a minha história. Ele foi escrito pelo Renan Queires, que é um escritor, jornalista fantástico, ex-jornalista do Globoesporte.com. Ah, legal. E aí tem... Essas resenhas estão todas aqui. Essas resenhas. Eu acho que tem, eu nem lembro, tem a história do ônibus, do Botafogo. Da greve de ônibus aqui? Aqui tá com mais detalhes. Não, mas tem história legal, desde a minha saída de Vila Velha, no Espírito Santo, toda essa questão aí, espero que você goste. Pô, com certeza. Poderia, para o segundo episódio, eu vou ter mais histórias aqui para te perguntar, porque eu vou ler o livro. Sávio, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito participar aqui. Repito tudo que eu falei lá atrás. É um cara que eu sempre respeitei como jogador, rival,
tinha receio do Sávio, pô, Sávio, tomara que não jogue bem hoje, coisa e tal. Você pegou uma grande época do Botafogo, então acho que eu ganhei mais de você do que você ganhou da gente ali na época de 95. Época difícil. Época que o Botafogo tava bem, o Flamengo com esses problemas. Mas você sempre foi um cara que respeitou todos os rivais. Eu acho que o sentimento que eu tenho, como botafoguense, como jornalista, por você é muito bom, porque é um cara que tem uma história fantástica no futebol. E repito, a tua humildade em aceitar bater um papo aqui comigo é algo que tá marcado e espero que você tenha curtido essa resenha aqui. Olha, para mim foi, primeiro, uma satisfação muito grande. Eu acho que momentos como esse, a gente consegue contar a nossa história um pouco, né? Muito pouca gente sabe, até por uma questão de tempo, na mídia, enfim. Então, momentos como esse, a gente consegue contar um pouco a história, da onde veio, como chegou, as dificuldades, felicidades. Futebol tem momentos maravilhosos, momentos mágicos, mas momentos tristes também. Tristes, difíceis. Então, a gente tem que aprender com esses momentos, né? Minha família é toda diversificada. Meu irmão mais velho é um botafoguense, tem irmão tricolor, meu pai era tricolor, minha irmã e meu irmão mais novo flamenguista. Só não tem vascaíno? Não. Vascaíno tem. Mas, enfim, então acho que até por isso se criou um respeito muito grande, né? A tolerância e respeitar a posição e a opinião dos outros, né? Então, um prazer muito grande, foi legal e parabéns pelo programa. Obrigado. Redes sociais, Sávio? Sávio Bortolini, o Instagram. Sávio Bortolini aqui, para quem... Soletre Bortolini para o pessoal perguntar. B-O-R-T-O-L-I-N de navio I. Sávio Bortolini. Flamengo ganhou tri da Libertadores? Tri, se Deus quiser. Vamos ver se a pessoa vai acertar. Placar da final. Vamos lá, palpite da final. Cara, eu sou ruim de palpite. E eu, assim, antes de tudo, ver um respeito também, né? Então, é um jogo complicado, um jogo difícil. Não para mim. Quando chega um jogo desse tamanho, uma final de Libertadores, para mim não tem favoritismo. Isso é fato. Então, eu joguei, eu sei o que é isso. Quando eu era favorito, eu não ganhava, e quando eu não era, eu ganhei. Então, mas assim, como um bom flamenguista e torcendo pelo tricampeonato, 2-0 Flamengo. Gabigol ou Pedro? Qual que é o atacante que acha que encaixaria melhor jogando no ataque? Não tem. Com as suas características. Eu acho que na minha época, pelo meu estilo, que eu jogava muito pelas laterais e principalmente pela ponta esquerda, e muitas vezes assistência, jogada na área, o Pedro, pelas minhas características. Agora, são dois ótimos atacantes, caras que estão fazendo uma história muito bonita no Flamengo, não só ele, como outros jogadores também. Então vamos lá, vamos ficar pela torcida e esperando esse tricampeonato. É legal, né, Sá, pra você que viu o Flamengo lá atrás, sem estrutura nenhuma, né, um clube pegou 2006, há 16 anos, hoje vê o Flamengo da maneira que se transformou, né, um clube que é referência em relação a títulos, estrutura. Isso pra você, como torcedor e ex-atleta, deve ser um motivo de orgulho, né? É muito legal. Eu cheguei, como eu falei, no final da década de 80 e era realmente, apesar de ser Flamengo e toda aquela alma que a gente tinha, era uma dificuldade muito grande, principalmente no processo estrutural. E a gente vê hoje o Flamengo, o que o Flamengo se transformou, principalmente nessa parte estrutural, né? E segue revelando grandes garotos, grandes craques. Quando eu cheguei eu lembro na Gávea em 88, tinha um quadro enorme dizendo craque o Flamengo faz em casa, quer dizer, hoje é um ninho do urubu, mas o Flamengo segue fazendo o que a gente via já na década de 70, na década de 80. Então eu fico muito feliz pelo que se transformou o Flamengo. E espero que se mantenha aí por longos e longos anos. É legal ver o Vinícius Júnior fazendo seu legado lá no Real Madrid sendo mantido? Muito legal. Então eu me vejo um pouco assim, fazendo um pouco uma retrospectiva, né? De como eu saí do Flamengo, de como eu cheguei, de como eu saí, chegando no Real Madrid, que não é um clube fácil, é um clube gigantesco, de uma pressão enorme, torcida, imprensa.
Então você vê o trabalho dele desde novo, apesar das primeiras temporadas de ser muito criticado, de muitas dúvidas, e é um menino que trabalhou, que perseverou, que continua trabalhando, aprendendo, e o resultado vem, não tem jeito. Quando se tem qualidade técnica do que ele tem, juntamente com profissionalismo, o resultado chega. Você acha que ele pode ser o melhor do mundo? Eu acho que sim. Eu acho que não é fácil, a gente está falando de grandes jogadores, mas da maneira que ele vem jogando e do que ele vem se mantendo e também ganhando, né? Sim. Eu acho que tem tudo para ser no futuro próximo aí algo que assim, é o melhor jogador do mundo. É difícil a gente. É uma temporada, né? É uma temporada, então é algo realmente que não é fácil, mas o que ele vem fazendo, o mais importante, o que ele vem fazendo, ele vem crescendo de produção a cada temporada. Evoluiu muito. O que ele fez na temporada passada foi realmente extraordinário e continua mantendo. Aprendeu a fazer gols, né? Então, exatamente. Então, mantendo esse nível e, se possível, melhorar, eu acho que esse sonho pode ser cada vez mais E perto. tem outro ali que eu acho que é fantástico também. Rodrigo? Rodrigo, eu sou fã do fantástico. Rodrigo. Rodrigo, eu sou fã do Rodrigo. E a mesma forma, né? Sim, mesmo É um estilo. garoto que vai crescendo de produção, vai subindo de produção, vai entendendo cada vez mais o que significa jogar no Real Madrid, jogar na Europa, e vai crescendo. O Rodrigo também realmente é um jogador fantástico. Fantástico. O papo ia ficar aqui mais 3 horas se a gente começasse a entrar em outros temas. Teremos um segundo bate-papo aqui, Estou à sabe? disposição. Pô, obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham curtido, porque eu curti bastante. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Entrem em contato com as redes sociais aqui do nosso Resenha com TF. Seu pod é nosso parceiro, nosso podcast é gravado aqui. Tem mais episódios nessa semana que vem muitos episódios também acontecendo. Assistam os anteriores, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Tamo juntos, aquele abraço e fui! Valeu! Olha o Popansuro da Caixa entrando aqui agora. Valeu, tchau.